Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics, aquele quadro em que vocês não sabem se a Malkaviana está de volta ou se eu só aprendi a materializar minha projeção astral. Hoje nós vamos falar de feitiçaria de sangue e eu já adianto que tem uma gata semi-rosnando no meu colo, então esperem tretas felinas por aqui, porque o bicho tá pegando no mundo dos gatos. Tá. É isso? E nós vamos falar sobre feitiçaria de sangue hoje. Eu falei isso, não? Já falou, não ouvi. Foi Enfim. mal. Mas é isso, mesmo Inclusive, se se alguém conhecer um ritual, cerimônia ou alquimia pra poder fazer gatos ficarem de boa uns com os outros, a gente aceita sugestões. A gente aceita sugestões. Catnip é leve demais, aparentemente. E já começou a treta. É isso. Não pode sair de perto da Bela. Não. Mas ela foi lá pro cantinho dela e deitou. Basicamente o que tá acontecendo é que a Bela e a Anya já são duas gatas extremamente territoriais. E a gente trouxe mais uma gatinha, quer dizer, eu trouxe mais uma gatinha e a gente pôs ela lá no quarto, só que reduziu o espaço que as duas tretentas têm pra distribuir na casa. Então, tá tenso. Sim. Agora que eu percebi que a gente não respondeu a pergunta de Adjane, a gente responde mais no final, né? Qual a pergunta de Adjane? Como foi a viagem? Assim, então, foi cansativa, foi tensa, né? Tipo, campos sempre são complicados. Esse especificamente foi um campo que o empreendedor estava ganhando uma multa de R$500 mil por dia até que a área seja liberada. Spoiler, eu não recebi nenhum... Eu não sei fazer a conta, mas... É zoada a conta, não vale a pena fazer, na verdade. Então é isso. Mas de qualquer forma, tipo, foi... Tipo, ninguém morreu. Né? Apesar da gente de ter gente que virou a noite trabalhando e eu ter dormido menos de 5 horas todas as noites que eu estive por lá. É 0,002, eu acho. Algo assim. %. Uau. Ok. Então, né? Matemática não é comigo. E se for isso ainda, cara? Se eu não errei no zero. Exato. Se eu não errei os zeros ainda, eu acho que eu errei. Vai lá, vamos lá. E hoje a gente tá aqui pra falar daquela disciplina que pegou Tremere e Assamitas. E Hakimitas e jogou no mesmo balaio, né? Sim. Já que antes os inimigos mortais tinham cada uma disciplina característica e agora ambos têm o feitiçaria de sangue, que a gente gostava de chamar de taumaturgia antigamente e que eles gostavam de chamar de quietos. Sim, obrigado. Obrigada, Jane. Inclusive, pode jogar no chat se você quiser. Pode. Esses dois links. Por favor, que é mais prático, se quiser. Pra ajudar quem não tem ainda candidatos para o domingo a escolher pessoinhas adequadas para nos representar, porque a gente tá precisando. E é isso. É isso? Ok. Tá bom, obrigado. Antes do final, quando chamar as pessoas. Sim, faz muito mais sentido. Coraçõezinhos. Obrigado. Então, o antigo Quietos e a antiga Taumaturgia foram juntados e remodelados dentro de uma única disciplina chamada Feitiçaria de Sangue. Sim. Aqui, especificamente, a gente só vai falar do que está no livro básico, mas eu sei que já tem mais expansão por aí. Eu acho que sim. Nas quais a gente vai chegar eventualmente. Será que tem muita coisa? Acho que não tem tanta coisa, não, na verdade, feitiçaria. Não? Acho que não. Acho que não tem tanta coisa. Não tem mais um clã que tá com feitiçaria agora? Ou não? Não? Tô falando pelo nariz? Ok. Eu não sei. Não lembro. Tanto que nas alcunhas traz os nomes antigos, que é Taumaturgia e Quietos, e eles usaram o nome de uma música do Queen, chamada A Kind of Magic. Uma das alcunhas, é uma música do Queen. Só não, tá? Eu nunca vi ninguém chamar assim numa mesma, mas tudo bem. Vou usar um tipo de magiquinha aqui. A Kind of Magic, E aí não tem nem a tradução e nem uma referência do porquê, né? E tipo, gente, na boa, não é... eu não sabia. Eu tava tipo, achando, nossa, cara, que preguiça, não traduziram, sabe? Não, é porque é o nome de uma música do Queen. Mas se eu não sei, Que é e o público-alvo, na verdade... É isso que eu ia falar. Não sabe o que é, na verdade. É isso que eu ia falar. São pessoas novas. A V5, ela foi feita pra uma geração diferente, né? Nossa. Não é pra velharia. Isso é uma piada quase interna
Né? E ainda é muito específico porque você tem que decidir que as pessoas conhecem Queen o suficiente pra conhecer as músicas por nome. Sim. Podia ter incluído Valerian OBA também, apresentando o Salubre com feitiçaria no V5, mas não. Podia, daí você ganhava aposta, né? Qual aposta? A Johnny fez uma aposta com alguém que eu não sei quem é, que Salubre ia ter também. Ah! Tomatório de sangue, ok. se eu não me engano. É macarronada! Macarronada! Chegando morto da academia para falar que Tremere não é clã. Tem livro de clã. Tem clã book. A única defesa que eu tenho é essa. Mas de resto, não tenho defesa mesmo. Até essas coisas estranhas aí, tipo, se vocês me apresentarem o clã book, eu aceito que é clã. Né? Pegou aquelas linhagens cara, deve ter, velho. Dos gangrel estranhos. Deve ter clã book, velho. A partir de agora, falou que clã, tem clã book, eu aceito que é clã. Meu Deus, tá. As outras duas alcunhas é taumaturgia e quietos, né? Tipo... Ou seja, a gente mudou, refez e transformou num balainho, assim. E aí, se vocês quiserem continuar chamando do nome que vocês chamavam antes, fica feliz, mas assim, já adianto, vocês não vão fazer o que vocês faziam antes com esse né? Filhas da Cacofonia. Então, se me apresentar um clã book... Tem que dizer nada não, os baile tem, tá vendo? Viu? Filhas da Cacofonia também tem, pelo visto. Ventru tem, nossa, putz, nossa, Ventru tem. Nossa, que absurdo o Ventru ter livro de clã. Aí já zoa, já não gosto mais do meu argumento, cara. Sim. Discordo. Vamos lá? Só um parênteses, né? No livro dos Malk, da segunda edição, fala algo sobre, tipo... Sobre a gente não ter uma unidade de clã, a gente nem sabe se a gente é da mesma Se a gente é um clã, né? Esse é muito bom, né? E clã novel, pois é. Novel. Uau. Que da hora. Por isso que a Cacofonia é um clã legal, assim, eu gosto. É uma linhagem, sei lá, que eu acho interessante. Sim. E, né, tem aquela introduçãozinha básica e os Tremere, como bons usurpadores, que sempre foram, sustentam que feitiçaria de sangue ou taumaturgia, como eles a chamam, foi sua invenção. E daí os Banu Hakim dizem que quietos já eram seu direito de sangue, e etc, etc, etc. E ninguém sabe a origem, eles definem isso no texto. E poucos membros confiam num poder capaz de manipular o Vitae em vez de transformar sangue em veneno. Tá. Diferentemente das outras disciplinas, que você aprende de forma orgânica, né? Se você desenvolve ela no organismo, a feitiçaria do sangue precisa de professores. Né? Blá, 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 I don't care. Exato. É muito isso mesmo. É que normalmente não tem nada muito útil nessa introdução. Esse tinha, na verdade. Por isso que eu pus aí. Ah, você quer que eu leia inteiro? Não, então? mas você já leu a parte que eu queria que você lesse. Tá. Blá, blá, é isso. Nas noites de hoje... Muitos descendentes de Hakim acabam na Europa ou América longe de seus senhores e com a pirâmide arruinada, os neófitos Tremere procuram freneticamente em tomos e palimpsestos mofados por migalhas de conhecimento verdadeiro. Mestres genuínos dessa disciplina desenvolvem seus próprios rituais, embora muitos protejam de curiosos, regozijando-se no mistério que cerca suas habilidades arcanas. Tá. E eles dizem que isso afasta você, mostra o tempo todo do quão longe da humanidade você tá, já que nenhum humano seria capaz de praticar magia deste modo. De qualquer forma, nenhum humano seria capaz de... atravessar a armadura. Sabe? E olha que nós tá falando de uma disciplina bosta, né? Conversar com o bichinho. Exato. Então pra mim isso também é uma bullshit, sabe? Eu poderia usar e falar assim, Anya, larga de ser malinha... E para de hostilizar a Bela. Não funcionou. Né? Você utilizou ela ainda, coitada. Ela tá super... Não, eu fiz um carinho, tadinha. Mas ela tá super... ela tá. O meu ponto é que, tipo, aí descreve que os outros vampiros têm medo, mimimi, né? Sim. E, tipo, não faz sentido na minha cabeça só. Tipo, pra mim é um grande porquê, sabe? Tipo, não faz sentido. Eu acho uma puta besteira. E outra coisa que eu acho que também é uma sacanagem em traço com o poder é ele não evoluir. Você precisar de uma forma de estudo e tal. Só que daí, tipo, eles escrevem no texto que os Tremere aprendiam antes com os tutores, tendo as capelas, e os assamitas com o próprio senhor. Sim. Só que, tipo, daí eles falam que os assamitas não vão ficar com os senhores por perto mais.
E que as capelas estão não destruídas. existem. Então, tipo, você fudeu os Tremere, basicamente, Sim, sabe? E então, tipo, quem te espera que vai entregar um poder, nossa, o melhor poder ever. Que não é, a gente já sabe, né? Mas sim, você espera que vai ser um negócio totalmente quebrado, que, tipo... Que vale a pena a dificuldade. No nível 3 você vai conseguir mandar as pessoas se matar, sabe? Tipo, igual Dominação 5 faz. Exato. Mas não é, sabe? Tipo, é um negócio muito tenso. E, tipo, não tem por que as pessoas terem tanto medo, sabe? Tipo, é outra baboseira que já tinha antes, que tem agora também de novo nesse texto, de, tipo, os outros ter medo, os outros não querer dar o sangue, sabe? Pra Tremere, sabe? É as baboseiras de sempre que, tipo, que o poder só não faz. Não, você não vai roubar dado, né? E é isso, basicamente. Pra mim é muitos porquês, sabe? Sim. Pra mim falta explicação do... Tipo, relacionar causa e consequência, sabe? Tipo, não é porque você falou que os outros têm medo de você fazer... e você transforma o seu sangue em veneno. Pô, dane-se, você vai tomar o sangue do cara, sabe? Ficar brasando sangue com ele, tipo, não faz sentido. Sabe? Não faz. É um monte de baboseira, sabe? E a capela não tem mais, não, Pega uns panos fofinhos, esfrega em cada uma e troca entre elas pra acostumarem. Isso funciona com a gatinha nova. Mas a gente já chega lá nessa parte também. Só que essas já são as duas gatas que convivem. A Anne é filha da Bella. Só que as duas são super territorialistas e elas meio que entram em treta toda vez que rola algum estresse. As duas entram em estado de... A verdade é que a Bella fica estressada e aí não dá espaço pra Bella. A verdade é essa. Tipo, isso que acontece. A Bella fica estressada, ela quer ficar no canto, ela vai e se esconde. E daí a outra vai perto e fica atazanando no rosnadinho até a Bella estressar e dar umas patadas nela. Exato. E ela fica baixinho que nem a gente escuta, sabe? Sim. A Anne é mala, a Anne é traiçoeira. É isso? É isso. Eu particularmente, eu acho que antes a taumaturgia ela tinha se expandido de tal forma que ela tinha se tornado algo absurdo, fora que tinha alguns custos muito baixos para as coisas. Sim, as linhas eram muito baratas. Então, era forte demais, era quebrado demais, principalmente porque tinha variedade por um preço muito baixo. Sim. Né? Você que era 4x, né? A disciplina era 7x, então, tipo, era zoado, né? Sim. Eu lembro o caso lá que a gente descobriu uma disciplina, um ritual Tremere que te dava a mesma coisa que... Animalismo, sabe? Isso é só que com níveis muito mais baixos e a um custo muito menor Na média é sempre um nível a mais. Uhum. Na maior parte dos casos é um nível a mais. Ele fazia a mesma coisa que eu acho que Animalismo 3 no nível 4 do ritual. Tá. Mas é desbalanceado, assim, não importa. E tira o que faz com que uma disciplina deva ser escolhida. Seja única. E sacaneia o fato de que qualquer outro clã vai pagar a mais pra ter uma disciplina fora do clã, enquanto os Tremere estão ali, né, desenvolvendo a própria disciplina com rituais que são mais baratos. Sim. É isso. Mas isso antes, né? Isso antes. Isso antes. E isso fazia com que, de fato, fosse interessante uma mãozinha pesada de nerf em taumaturgia. O que eu acho que foi feito agora foi o oposto. Forçaram demais a mão. É a mesma coisa que rapidez, eu tenho a sensação que é isso, na verdade, né? E tipo, antes a gente tinha algo que era extremamente forte, eles resolveram falar, não, peraí, vamos acabar com a festa. Sim. Só que talvez tenha acabado demais. Né? E outro problema é que eles destruíram a própria lore deles, né? Porque, tipo, antes Tremere fazia foguinho, antes Tremere levitava as coisas. E agora Tremere não faz nada disso, então... O que aconteceu com as habilidades que os vampiros mais antigos tinham, né? Antes dessa mudança. Sim. Tanto que pra mim eu não consigo pensar em transicionar um jogo de V3 pra V5, por exemplo. Não. Sabe? Eu sei que tem gente fazendo, mas eu não consigo explicar essas mudanças tão bruscas em coisas que eram possíveis antes e agora não são mais. Você tem que ter desprendimento, né, mesmo, pra você conseguir fazer isso, né? Nossa, o chat tá nuts nos Tremere. Que Viana foi pro saco. Que tem capela, não tem mais pirâmide. Não tem pirâmide. E uma aposta que provavelmente vou perder também. É Tremere no Sabá sob o comando de Goratriz e Étris até o fim do V5. Eu não duvido. Eu também não. Não duvido. E acho que é isso, né? Sim. Tem que ver com o Gratiano, os Tremere mamam ele também. Também acho. Tremere é isso, né, gente? Não, peraí, vamos absorver mais alguém.
Você falou como se fosse uma criança fazendo fogo na lata. O que será que eu falei? Do foguinho, a sim, linha do fogo. Tipo, faz foguinho. Fazer foguinho. Então, spoiler. O Dan não gosta Da linha do fogo? da linha do fogo. Eu odeio linha do fogo em jogador, porque os jogadores têm uma tendência meio suicida na minha cabeça. Tipo, eles esquecem que, tipo, controla enquanto tá na palminha deles, mas soltou, perdeu o controle. Sim. Então, tipo... Foguinho, tanto desdém. Mesmo sedução das chamas, isso. Sedução dos foguinhos. Foguinho das chamas. Pronto. Tá mais centralizado. Tá. Tipo, eu não sou muito fã por causa da tendência suicida, sabe? Sim. Agora é exclusivo dos Baharri. Que legal. Mas antes os Tremere tinha, então o que aconteceu com a Lore, sabe? Pra mim isso que é o... Tanto que o próprio Jason Carl no New York, ele já devolveu, né? Cult of the Blood Gods, ok. A gente vai chegar no Eu comecei a ler o Cults e eu confesso que eu parei, porque eu já... Não era nada do que eu esperava. Eu esperava que, tipo, ia ser você cultivar uma entidade e, tipo... Você cultuar e é isso, sabe? Não que você é cultuar o que te dá poder de verdade, sabe? Porque daí não é mais fé, né? É ciência, sabe? Exato. Tipo, ele tá te dando algo, ele existe, então. Deve ter perdido o livro que tava em Viena. E daí ninguém mais que existia e que sabia. Perderam o volume 1 de como controlar fogo na mão. E daí você não consegue mais, porque sem controlar fogo na mão você não pode fazer o resto. Exato. Faz sentido, gostei. Eu acho que é isso mesmo. É plotação só, mas amei. O que eu não gostei, na verdade, do Cults foi que eles pegaram e te deram algo de fato. E, pra mim, pelo menos, o pressuposto da fé é que você possa acreditar sem ter provas. Sabe? E eu esperava muito mais algo na linha de, tipo, crenças e mitologias que os cainitas criam e sim, a gente tava errado, obviamente, né? Mas sim. A gente esperava outra Foguinho coisa. for Dummies volume 1. Exato, olha. Faltou. Aliás, gente, eu acho que eu não sumonei o Lagírios. É verdade, né? Eu não avisei que a gente estamos sem Lagírios. A gente não pode ficar sem Lagírios. Perderam telecinese de conjuração para os crepusculares também. Pô, quem manda não tomar cuidado dos livrinhos, né? Sim. É sacanagem, né? Eu também acho. Você quer fazer fogo? Com a Barça Tremere. Vem e aprenda. Almanac abriu. Vamos continuar, senão a gente não sai daqui hoje, né? Vamos. Tá. Eles fazem o que agora? Cantrip? O que é uma cantrip? Eu não sei. Eu fui ler, eu achei que era catnip. Eu nem tô pensando em gato 24/7, não imagina. Não. A feitiçaria de sangue é uma disciplina especial que tanto confere poderes como as outras disciplinas, como também desbloqueia a habilidade de realizar rituais, até e incluindo o nível do usuário nela. Carniçais de feiticeiros de sangue ou sangue ralos que bebam de temperamentos sanguíneos ganham acesso temporário aos poderes dessa disciplina, porém não aos seus rituais. Seus poderes parecem fracos, contudo, a versatilidade dos rituais mais do que compensa isso, assumindo que o usuário possa aprendê-los. Durante a criação de personagem, um jogador pode escolher um ritual de nível 1, caso tenha ao menos um ponto em feitiçaria de sangue. Personagens podem comprar novos rituais ao custo do nível do ritual vezes 3 pontos de experiência. Aprender novos rituais durante o jogo requer tanto experiência quanto tempo. Um ritual leva no mínimo o quadrado de seu valor em semanas para ser aprendido. Tipo, feitiçaria, ameaça máscara, baixa para alta. Baixa para alta é ótimo. Tipo, uou! É tudo, é o range inteiro. A aparência individual dos poderes e rituais da feitiçaria de sangue varia tanto quanto seus efeitos. Tá, ok. E ressonância de sangue, sanguínea. Embora não seja inerente ao próprio sangue, a feitiçaria de sangue responde com avidez ao sangue de ocultistas humanos, feiticeiros e líderes de culto, bem como a hemofílicos e bibliófilos. Ok. Ótimo. Sempre tem umas coisas viajadas, né? Sim. Gente, eu vou fazer live de roupão hoje, que eu tô com muito frio. Quer que eu pegue uma blusinha de frio lá pra você? Não, minhas roupinhas de frio estão tudo corongadas por causa da viagem. Dá pra não, mas meu roupão é bonitinho. Então tá.
Outro dia minha psicóloga até perguntou onde que eu tava indo, porque eu tava muito bonita. Ó. Daí eu falei, Puxa saco. eu tô de roupão. A feitiçaria de sangue agora, tipo, como a gente já falou, é a junção de Cats com a linha de sangue da dramaturgia. Só com a linha de sangue. Eu acho que não tem mais nada. E basicamente é isso. E um poder novo, eu acho. Que não tem nada. Que não existia nada nem próximo dele antes. Ok. Eu acho que é isso, só basicamente. Parece aquele programa de auditório que fica um maluco com um fone. Opa, não, peraí, eu perdi muita coisa. Eu escutou indo voltar. Tá, volta. Voltando às origens. Nossa, nossa, eu perdi muita coisa. Voltando às origens. Truques, magias livres de D&D. Ah, obrigada. Ah, tá. Como os caras... Você consegue aumentar seu chat um pouco? Eu acho que ele tá menor do que ele fica normalmente. Não. Truques, magias livres de D&D. Tá. Como os caras me trocam a magia de Casa de Hermes para isso. Podendo realmente controlar o fogo pra foguinho na mão. Não era o de Hermes, Tremer, vem do Ars Mágica, outro título do autor. Eu sabia disso aí. Tá, parece aquele programa de auditório que fica um maluco com fone numa cabine. Você troca magia pelona por mágica de V5? Os Tremer. Sim! Você troca um carro 0 do ano por essa banana apodrecida? Sim! Tem uma igual, só que Teal. Muito confortável. Ai, gente, eu na verdade eu chamo isso aqui de ilha. Ilha de conforto. Né? Sim. Então, vamos lá, vai. Nível 1, gosto por sangue. Você não ia falar nada sobre o custo? Que custo? Você deu uma suspirada na hora que falou que o nível de um ritual, o nível do ritual vezes 3 pontos de experiência? Não, o que eu acho engraçado é que leva no mínimo o quadrado do seu valor em semanas pra ser prendido. Isso que eu acho engraçado. Tá, elabore. Eu acho engraçado mesmo, porque é puta conta matemática, sabe? É uma conta matemática meio chata de fazer. O quadrado do seu nível, sabe? Tipo, é só isso. Eu acho chato, tipo, de fazer. Tipo, mesmo que eu goste de matemática, tipo, é uma conta que não me vem assim, sabe? Tipo... Bom, nenhuma conta me vem assim. É engraçado, tipo, não só acho... Eu acho que, tipo, é um negócio meio complexo de ler, sabe? Só. Sim. É meio confuso de ler só. Ok. Então vamos ao nosso nível 1, gosto por sangue. Ao provar uma gota de sangue, gosto é ótimo. Uma gota de sangue, o usuário consegue distinguir determinados traços básicos do doador. O custo é gratuito. E a parada de dados, determinação mais feitiçaria de sangue. Sistema. O usuário coloca o sangue na própria língua e realiza uma rolagem de determinação mais feitiçaria de sangue, dificuldade 3. Em caso de sucesso, é capaz de determinar a ressonância e intensidade do sangue, caso este seja humano. O que é a intensidade do sangue para um humano? Eu não sei. Ok. Alguém aí sabe, gente? Tutu. Não, pera, talvez eu tenha lido errado. Não, caso seja humano. Certo. Também pode. É que eu tinha perdido o início. Identificar se o sangue pertence a um mortal, carniçal, vampiro ou outra criatura sobrenatural, mas pode não ser capaz de identificar o tipo de criatura sobrenatural, caso essa não seja um membro ou carniçal. Tá. Provar Vitae também determina a potência do sangue relativa e, portanto, a faixa em que a geração vampiro cai. Uma vitória crítica também revela se o alvo já cometeu Diablerie e a geração do vampiro vítima, com margem de erro de 1 nível. Se o usuário conhece o tipo de criatura sobrenatural em questão, ele pode identificar se esse tipo... Meu Deus, tá difícil. Ele pode identificar este tipo se tiver obtido uma vitória crítica após provar o sangue e a duração é não aplicável. Eu não gosto nada do poder deixar Diablerie, mas vamos falar de como ele era antes, na verdade. Sim. Antes, ele podia saber também o quão recentemente o alvo podia... se fosse um membro, ele tinha se alimentado. Quanto sangue ele tem no corpo e quanto tempo faz que ele se alimentou também. Dá pra você saber nesse ritual. Ok. E... eu não gosto nada de você poder saber Diablerie. Se a pessoa cometeu Diablerie alguma vez na vida... Pra mim isso é, tipo, uau, sabe? Isso já é do escopo de auspícios. E não é Tira só... o pé da minha disciplina, seus bandos de enxerido. E não é só porque eu acho que é do escopo de auspícios, porque, tipo, há caso de você falar que é sangue, então é do escopo de taumaturgia.
Eu só acho que não tinha que ter eu só acho que não pode ter um jeito eterno de você detectar. Ah, tá, isso é pra sempre? Não é no período de um ano Não, tá igual... escrito aí. É pra sempre. Você detecta, daqui 1000 anos você sabe se ele cometeu diabler. Nossa, se já cometeu diabler... Uau! Tá, isso é quebrado. Pra mim é completamente sem sentido isso. Não faz sentido. E outra coisa é que, no mínimo, se o usuário conhece o tipo de sobrenome, não, tá, ok, tá escrito, esquece. Sim. É isso. É isso? Eu não gosto dessa parte do poder. E ele é um poder que eu não gosto, pra ser bem honesto. Ele é um poder que eu acho ele resolve muitos problemas muito fácil. De forma muito fácil. Sim, eu entendo. A Mas Jenny ainda acho pior o ritual do que esse. Serei pedante. Pronuncia-se VT. É um acento circunflexo ou um acento agudo? Eu não consigo enxergar. Circunflexo? Ok. Vitae, eu vou tentar me lembrar. Juro. Por isso gosto de fazer xerife com feitiçaria. Então. O problema é que, tipo, é só, de certa forma, muito entre aspas, ou você vai testar infinitas vezes, ou é porque é o personagem do narrador que vai funcionar. Porque, tipo, a dificuldade é alta demais pro nível 1. Você vai ter que ter, tipo, 3 ou 4 de taumaturgia pra você passar numa dificuldade 3. Sim. Com consistência, sabe? Tipo, isso que é uma bosta. Porque também. pra saber se cometeu o diabler tem que ter uma vitória crítica, né? Vitória crítica só. Eu acho que com 10 dados é 22 ou 23%, um negócio assim. Uhum. Se eu tô enganado ou não sei, mas é baixa a chance. Sim. Então, tipo, você só não vai ter só. E fora que, tipo, isso causa falso negativo ou não? Que isso é uma coisa que as coisas nunca descrevem. Se você viu que não, você acredita que não, ou você sabe que falhou? Exato. Que se causar falso negativo, se não tiver falso negativo, é um poder que é 100%, sabe? Tipo, em situação, você sabe sempre. Sim. Então, tipo, é um problema, que você pode testar daí pra sempre, sabe? Sim. É os negócios que eu não gosto, que, tipo, eles não trazem essa questão nunca, e nenhum poder, mas a gente joga sempre com falso negativo, né? Sim. Você não viu, você acredita que é o contrário. Que é o contrário, exato. Que, inclusive, foi uma coisa que a gente fez com auspícios recentemente, né? A gente joga sempre com falso negativo. A minha personagem, ela sabe que é alguém usando ofuscação naquela cena, ela tem provas de que não é a pessoa que ela tá vendo. Mas como o auspícios dela é baixo demais, perto da ofuscação de quem tá usando, ela tem certeza absoluta, através do uso de auspícios, que é a pessoa. Que é a pessoa. Mesmo que ela tenha provas de que não é. Mesmo que ela sabe que não é. Causa até uma certa confusão, sabe? De tipo, será que a prova que eu tenho não é confiável mesmo, sabe? Exato, se não poder, não tem um drawback, né? Se não poder, não tem nada negativo, né? Sim. Sucesso crítico, você pode adotar o nome Oswaldo Cruz. Cruz não, Oswaldo Anki. Tenho medo de que no futuro não tão distante digam pra gente que Tremere foi um surto coletivo. Eu espero que falem do Tempores isso. Sim. Nossa, que Tempores quebra tanto o jogo. Ai. Só que eu destrói acho... as leis da física, mas tudo bem. Porque eu não gosto disso. Mas muita coisa destrói leis da física, né? É que destrói demais. Ah, tá, ok. Já quebra a suspensão da descrença. Pra mim já quebra demais a suspensão da descrença, exato. É aquela coisa, a gente já adaptou nossos Tremere. Já. O Dan tá tentando tirar o A Taste of Blood, esse nível 1 aí, que eu esqueci. Não, eu já nerfei ele. Ele existe, mas ele é de um jeito completamente diferente. Mas se você pudesse fazer ele só não existir, ele só não existiria. Que, entre aspas, foi o que você fez nessa da Velvet, que ela não tem nem acesso ao Tremere mais. Exato. Tremere exclusivamente no Sabá. Não, para, gente. Sabá acabou já. Não existe mais Sabá. Não. Sabá foi um surto coletivo. Ô, louco. Pronto, agora vocês me odeiam. Segunda opção? Segunda opção. Vité corrosivo. Vité. Isso não vai funcionar, mas eu vou tentar. Ao alterar as propriedades de uma porção de seu próprio Vité, o usuário pode torná-lo altamente corrosivo a substâncias mortas, sendo capaz de corroer a maioria dos itens até virarem um líquido fumegante, dado tempo e sangue suficiente. Gente, eu falo Vité, eu lembro de patê. Dos gatos, desculpa. Sei que é o certo, Jane, mas... é tanto o costume de falar Vitae. Sabá está sempre em nossos corações. Se o mago faz mágica, os Tremere faz feitiço... Eles davam um outro nome, né? Que é... Não lembro. Meio que não é mágica verdadeira, um negocinho. Já li isso em algum lugar. Mesmo, acho que tem isso de mágica. Tem negócio de mágica com K, mágica com C. Não conta comigo. Mágica com K é de mago. É. Que é a verdadeira, em teoria.
Mágica de sangue. É, exatamente. Feitiço de sangue. E por sinal, esse poder que eu acho que não existia em nenhum lugar. Ah, é. VT parece marca de Vitae do sistema circulatório. Ô, Cristo. Deixa eu levar um VT ali. Não, pera, é um sachê pra gata. Né? Acabou o sabá, não. Eles foram fazer um turismo. Eles foram fazer turismo pelo mundo. Tá, vai lá. Vamos focar no poder, vai. Não vou falar mal de sabá, mas não. Né? Custo. Uma ou mais checagens de sangue, já que ele fala já que devido a tempo e sangue suficiente. Sistema. Nenhuma rolagem de habilidade adicional é necessária. O usuário se concentra por um turno e força seu sangue a passar por uma ferida aberta, geralmente auto-infligida. O usuário, então, derrama o sangue em um objeto inanimado, exceto carne não viva, como a dos membros, para corroê-lo e decompô-lo. Cada checagem de sangue corrói aproximadamente 35 centímetros de matéria em todas as direções a partir do ponto de impacto. E isso leva aproximadamente 5 minutos. E mais tempo em metais moles, como cobre ou ferro fundido. Metais mais duros, como ligas e aços, só ficam marcados e afinam. Se chegam a ficar significativamente mais fracos, é uma questão para o narrador responder. Esse poder poderia correr por completo correntes de algema, dado tempo e VT suficientes. E a duração é não aplicável, né? Já que ela está descrita acima. Uhum. Eu acho que você ter que se infligir é um nerf grande pra caramba. Porque... Do poder. Que você vai ter que ter um jeito de se infligir dano. Sim. Eu acho que você podia conseguir só fazer o poder atravessar e dane-se. Uhum. Que de verdade, vamos comparar com outro nível 1, sabe? Você realmente quer poder corroer alguma coisinha ou saber todos os segredos do universo de um membro, sabe? Eu não sei. Eu acho que, tipo, talvez seja mais útil você saber tudo sobre um outro membro. Acho. Do que corroer uma coisinha. Sim. Porque totalmente, tipo, é um lugar super focado em uma coisinha só, sabe? Além de tudo. E Potência faz isso, vamos ser honestos. A Potência faz melhor e dane-se, sabe? Tipo, por assim dizer. Tipo, super força, né? Sim, você quebra algema, sabe? Em algum momento. Então, sim, sabe? Uhum. Eu acho meh. Sim. E aí, 5 minutos também é bem zoado, né? É mais fácil fácil, isso com flamethrower, 5 minutos é muito zoado também. Peraí, um sobe ali menos. que o chat tá on fire pra cima. Tudo, acabou o sabá, não. Tá, aqui. ok. O mesmo serve pra Canida e Felide. Tá, não é o E, é o D. Tá. Canida é o AE. Felide. Tá. É que eu não falo Canidae e Felidae, de fato. Paródia com a música da feiticeira do Caldeirão do Hulk. Sou velho. Eu não sei. Eu acho que é o vai, não sei o que lá, vai. Eu não sei se eu posso cantar. Depende da época do latim a qual a pessoa se refere. Pode ser vitae, vité, vite e até mesmo vitae. Ô, Cristo. Então eu posso continuar falando vitae? Não tem. Vitae não tem lá. Eu tenho a força. Cavaleiros de Caim. Tá. Ok. Essa também é antiga. Dança 10. Não faz um feiticinho. Vem cá, Tremera aqui com o seu maguinho. Eu desconheço isso. Não faço nem ideia do que isso quer dizer. Gente, anos 90. Isso. Eu só tenho esse comentário a dizer. Anos 90. Era trash, né? Não recomendo. Não. Vale a pena voltar? Dica? Não. Não vale. E é isso, eu acho. Esse poder, tipo, ele é meio fraco só. Eu acho ele interessante, eu acho ele divertido. Eu acho interessante e divertido também. Mas não é uma escolha justa perto de você saber tudo, sabe? Não é. A não ser que deem algo realmente ruim como nível 2 e daí vale a pena pegar os dois nível 1. Sim. Que tem sido uma temática repetitiva. Sim, é que esse poder é realmente de nicho e ruim e ele gasta sangue, né? Sim. Que a vantagem dos níveis 1, de forma geral, é que eles são grátis, né? Sim. A grande força do nível 1 é que eles são grátis, né? Num jogo onde você não tem tanta... onde você tem fato. 8 pontinhos de mana só, ser grátis é infinito. Sim. E é isso. De fato. Tem esse problema. E esse problema é realmente pesado. Esse problema é realmente pesado. A gente volta aos números pequenos. Mas sim. Extinguir... eu quero voltar. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Eu fico feliz de ter passado dos anos 90.
extinguir VTI. VTI. O usuário, eu vou falar cada hora de um jeito, assim eu deixo todo mundo feliz. Né? O usuário pode remover intencionalmente as propriedades que possibilitam a não-vida em parte do sangue de outro vampiro, aumentando a fome dele conforme suas reservas internas coagulam impotentes. Ai, obrigada, Bruno! Coraçõezinhos! Obrigado Obrigada demais. pelo sub, valeu de verdade. Valeu. E boa noite, estamos de volta. O lance é colocar Tremere com nível 1 e bombar a dominação. Também. É mais ou menos, senão você não passa no teste. Ah, é verdade. Porque o teste você não de vai ter dificuldade dado 3 suficiente, é tenso, a dificuldade 3 é alta pra caramba. É uma coisa Sim. que a gente fala recorrente, mas a dificuldade 3 é uma dificuldade alta, sabe? Tipo, Sim. eu vou até... Vai lá. Vou Abra, até divirta-se, chutar vai. um número, vai. É que se você tiver nível 1 só, nível 1, né? Você vai ter mais 4 de determinação, por exemplo. Dificuldade 3, você tem 50% de chance de passar. Sim. Metade das vezes só você vai conseguir fazer o poder funcionar. Tô na área. E aí, Bruno? E o Bruno baixou também o... Sim, eu Firmeza vi. demais, né? Gente, eu tô achando tão bonitinho o Sim. nosso chat, todo mundo com pronome. Sim, é tão é fofinho. fofinho. Comprei uma Smart TV para meu pai e tive que usar um e-mail meu. Agora tenho acesso ao histórico de pesquisa dele. Estou em choque. Ops! Nossa, eu não queria ter acesso ao histórico de pesquisas do meu pai. Nossa, gente. não. Por favor, né? Não. Então esquece e faz outro clã. Sim. Sim. Basicamente essa A gente não curte muito. Os Tremere ficaram, tipo, zoados. Ficaram numa situação zoada, sabe? E aí a complementação. Tremere não é clã mesmo. Né? Pois Só é. ignora esse clãzinho. Vai lá. Custa uma checagem de sangue. Sim. Parada de dados. Inteligência mais feitiçaria de sangue. Versus vigor mais autocontrole. Sim. Você quer ler o sistema? Posso. Sistema. O usuário rola uma disputa de inteligência mais feitiçaria de sangue versus vigor mais autocontrole de um vampiro alvo à sua vista. E eu já pergunto, por que inteligência e não medicina também? Sei lá. Enquanto você se concentra por um turno e gesticula com sutileza. Posso usar uma varinha? Uma Não. vitória aumenta a fome do alvo em 1, enquanto uma vitória crítica a aumenta em 2. A vítima poderá distinguir-se o seu agressor se puder vê-lo enquanto realiza uma rolagem de inteligência mais ocultismo versus raciocínio mais subterfúgio e a duração é não aplicável. Tá, você pode estar com um binóculo olhando Elísio e você consegue foder um vampiro à sua escolha sem ter chance de ele fazer nada contra você. É isso que seu poder faz, basicamente. Antes ele precisava de toque, que é uma coisa que não precisa mais, agora é só da vista. E ele forçava o gasto de sangue, mas a gastar o sangue de uma forma que o Taumaturgo queria. Então, tipo, ele ia gastar de algum jeito que ainda assim ia gerar alguma coisa. Sim, agora então, agora ele só distingue. perde. O que, tipo, é bem pior, porque além de tudo, tipo, aumenta 1 de fome e depois aumenta 2. Então, antes seria como se você perdesse 4 de sangue. Certo. Ou 2 de sangue, sabe? Sim. E antes não, antes era de 1 em 1. Então, tipo... Quer dizer, era um processo, né? Mas ainda assim. Sim. Isso me levanta mais uma pergunta, que é uma pergunta mais biológica. E sim, eu tô fazendo a pergunta de biologia falando de vampiro. Mas a gente meio que já aceitou que, por exemplo, o vampiro ele consome esse sangue fazendo o que quer que seja funcionar, né? Seja uma disciplina, seja aumentando sua força, não sei o quê. Esse sangue ele é gasto, de fato. Aqui tá dizendo que as reservas internas coagulam impotentes. Isso significa que eu posso fazer um vampiro engordar com isso? Tipo, ele vai começar a acumular coagulinhos de sangue. Vai. E eu não coágulos impedem o trânsito desse sangue pelo corpo. Se o vampiro supostamente faz o sangue circular da forma que ele quer para que ele possa fazer as coisas, sei lá, eu acho que provavelmente é só uma forma de dizer, eles não quiseram realmente dizer isso. Sim, E eu tô sendo mala sem alça, que eu acredito de fato que seja isso. Mas eu acho que foi infeliz colocar coagulam. Podia só, tipo, evapora, sei lá. Sabe? Destrói. Usa uma outra palavra, né, talvez, né? Sim. E isso é diferente do que era antes, o de você puxar o sanguinho pra você? Então, tem esse poder Tem ainda, esse né? ainda, Eu acho ok. que sim. Tá. Quer dizer, não, eu não sei se tem, mas eu acho que tem. Que eu acho que é nível 5 isso de puxar o sanguinho. Esse é outra coisa. Esse só força o gasto mesmo. É isso Ok, que ele tá. fazia. Ele era isso mesmo.
Certo. Tá, e tem cacetada de coisa. Ok, vamos lá. Terminar clã. O que será que ele pesquisou? É. YouTube ficou oferecendo vídeo do banheiro do Gugu agora. Não! Ai. É a primeira coisa que eu pensei. Uba, e. Foi a primeira coisa que eu lembrei dos anos 90, que é uma porcaria, sabe? Tipo, que inacreditável deixarem crianças assistindo aquilo, mas tudo bem. Salvou o mundo do ETs com amor. Pô, isso é da hora. Emanuele não era Eu acho que é pornô. a atriz pornô mais famosa dos anos 90? Ou pelo menos a que eu mais ouvi falar? No futuro, Sim, eu tenho 5 Tremers irmãos. Do Eu Sabá tenho 4 irmãos. saberão dobra de sangue, tipo Katara do... Nossa, Eu tenho uma dúvida, na verdade. Se você pode manipular a água, você não poderia manipular o sangue, que é não sei quanto % água? Acho que sim. Não pode não. Acho que no Avatar não pode. Tem que ser puro, eu acho. Tá. Só que a água não é pura também, não sei. Não. Eu não sei, acho que eles não entraram nesse mérito, não. Não, é só a gente sendo... eu acho que eles só não entraram nesse mérito, não. Ok? Ok, e é super difícil de detectar, né, ainda, quem é seu agressor. Isso é um negócio que é punk desse poder. E aí, você ainda acha que o nível 1 tá... Não. Esse nível 2, ele é realmente bom. Né? É complicado, cara. E você forçar o gasto de sangue na V5 é um negócio bem. É muito pesado. Tipo, você ferra muito rápido a pessoa. No Interstife, o Tremere fica fazendo imagens de sangue com feitiçaria de sangue nível 1. Uau. Caraca, parece justo, hein? Da hora. Não, seria um poder legal. Seria um poder interessante, sim. Que daí é feitiçaria de sangue mesmo, sabe? Que é uma coisa que eu sinto falta mesmo. Sim. Porque, tipo, você tá manipulando sangue de algum jeito, sabe? Lagírios! Gatíssimo. Emanuele era soft porn. Ok. Justine maior. Lagírios chegou. O nível sabia. Né? Eu sabia que o Lagírios teria algo a acrescentar sobre. É Stonks, eu acho. É Stonks. Né? Realmente. Você poder esgotar o sangue de alguém no nível 5 e a pessoa... No nível 2. No nível 2, e a pessoa ser incapaz de te detectar, que eu tava com 5 bolinhas de sangue na cabeça. Lembrando que é um teste difícil, né, de você passar. Sim, mas ainda isso assim, que eu ia falar. Mas ainda assim é complexo mesmo, sabe? Tipo... E além de tudo, são 2 testes, né? Que, tipo, o que você, como defensor, tem que fazer, entre aspas. Exato. Você, como Porque defensor, pra você detectar, você tem que fazer outro. E tem negócio de visão, né? O problema é que você tem que estar vendo a pessoa. Esse que é o grande problema. É um problema real isso, cara. Se você puder vê-lo. Porque, tipo, existe o argumento que você tá numa multidão, você não tem tá que vendo rolar alguém. com ocultismo. Mas ocultismo é habilidade, né? Não, eu sei, mas não é uma das habilidades, pelo menos não é a minha habilidade preferida. As pessoas pegam bastante, assim, falando da média, assim. As pessoas meio que overpowerizam, assim. O ocultismo é bem comum, assim. Ok. Eu acho que é tipo só... É que a gente trata o ocultismo de um jeito muito diferente, essa que é a verdade. Sim. Eu acho que é um poder muito forte e tipo... A descrição talvez seja ruim de não dizer que, tipo, tá no raio de visão. Algo assim, sabe? A Diane. Só tenho isso a dizer. Coraçõezinhos. Muitos coraçõezinhos. Isso é um tesouro, uma relíquia. A HQ eu cheguei a pegar, mas valeu por jogar aí também. Eu cheguei a pegar quando eles lançaram ela de graça. Nossa, que legal! Legal de verdade. Ótimo, nossa. Isso, bem mais fácil a vida, cara. Shape the Sanguine Sacrament. Que legal. Tá. Ok. Lá vamos nós para o nível 3. Picada de escorpião. O vampiro consegue transmutar parte do seu sangue em um veneno paralisante capaz de afetar igualmente mortais e vampiros. Este ícor pode ser usado para besuntar lâminas de armas ou até mesmo como munição para uma cuspida. Sangue de escorpião, como é chamado, incapacita mortais, mas só atrapalha vampiros, não os deixando necessariamente indefesos. Exercícios específicos de respiração e biorretroalimentação praticados por algumas sociedades secretas constituem a melhor defesa contra este sangue depois de fortitude. Pseudociência é melhor que fortitude. Tá, custo. Biorretroalimentação... É exato, sabe? Tipo, a gente já tá falando de um nível 3, sendo que em outras disciplinas a gente tem nível 1 que só funciona automaticamente contra o humano e ponto.
E agora a gente tem um nível 2 que, mesmo que seja um conhecimento específico e raro... É nível 3 já isso. É, de um nível 3. Que mesmo que seja um conhecimento super raro, existem exercícios específicos que podem bater de frente com uma disciplina nível 3. É isso mesmo. Tipo, É que o teste não vai dizer isso, né? Ah, tá. Ok. Não importa o que tá escrito em cima, importa o teste. Nossa, isso dói mais ainda. Custo. Uma ou mais checagens de sangue. Eu adoro esse, uma ou mais. É, porque ele vai descrever depois, Sim. né? Paradas de dados. Força mais feitiçaria de sangue versus vigor mais ocultismo ou fortitude. O usuário se concentra por um turno e força parte de seu sangue a sair através de uma ferida aberta, geralmente auto-infligida. Cada porção de sangue de escorpião equivale a uma checagem de sangue. Demora um turno para ser feita, sendo suficiente para cobrir a lâmina de uma arma branca ou encher uma vez a boca e ser cuspido em um oponente. Cuspir veneno em alguém envolve uma rolagem de ataque com destreza mais atletismo, da qual se pode esquivar com uma esquiva de um ataque à distância. Embora se tenha ouvido falar de vampiros que tenham transferido veneno via beijos de língua. Vampiros ainda mais ardilosos envenenam seu sangue para envenenar diableristas. Beber sangue envenenado direto da veia garante a eficácia do veneno. Mas, tirando essa transmissão de veia para as presas, sangue de escorpião é um veneno de contato que se sublima em líquidos e é demasiadamente viscoso para ser injetado com uma seringa. O usuário não pode usá-lo para envenenar bebidas ou, graças à diferença de pressão, injetá-lo com sua própria mordida. Pontas de flecha e balas carregam uma quantidade muito pequena de sangue de escorpião para serem efetivas. E o efeito desse veneno não dura o suficiente para o usuário preencher balas ocas com ele. Se o ataque envenenado acertar, o usuário rola uma disputa de força mais feitiçaria de sangue versus vigor mais ocultismo. Vampiros com fortitude podem resistir com vigor mais fortitude. Se o usuário vencer, o veneno causa uma quantidade de dano agravado à vitalidade igual às margens em mortais e, em vampiros, dano superficial à vitalidade não reduzido à metade. Um mortal que sofra um único ponto de dano cai inconsciente e o veneno tem efeito por uma cena. O que eu acho fantástico é que ele tem efeito por uma cena, mas a bala oca não dura o suficiente. Não, eu tinha uma outra coisa pra falar sobre, que é quando ele fala que é uma quantidade suficiente pra você envolver uma arma, uma lâmina. Felipe Hadley, seja muito bem-vindo. Olá. Estamos falando mal de taumaturgia, que não é taumaturgia mais. É feitiçaria de sangue, barra quietos, barra tudo. E aí me faz pensar que em momento algum eles definem o tamanho dessa lâmina. Eu acho que, tipo, a maior lâmina do mundo que você achar vai dar certo, né? E o meu problema, na verdade, é o oposto. Porque você diz que uma ponta de flecha ou uma bala carrega uma quantidade pequena demais de sangue. Só que eu literalmente tenho um canivete que a lâmina é deste tamaninho. E aí tá dizendo que a gente pode besuntar uma lâmina e que a lâmina não tem essa restrição de quantidade que ela carrega. Ou eu acho que isso é ruim só mesmo. Mesmo. Ele devia falar que perde com o atrito do ar, sei lá. Porque se não cai naquilo, você pode ter uma balista, sabe? Você pode fazer uma besta que seja, tipo, mais grossa a flecha. E aí? Sim. Não funciona? Por quê? Eu acho que é tudo aquela... É a baboseira que eles querem fazer funcionar em lâmina. Essa que é a verdade, né? Exatamente. É um monte de precaução pra que funcione explicitamente do jeito que eles querem. Só que ao invés de falar assim, por algum motivo, como foi uma invenção dos Hakimitas e que eles são especialistas em lâminas, ninguém ainda foi capaz de fazer funcionar em qualquer outro tipo de veículo. Foda-se, Ótimo, sabe? A gente já tá falando de algo que é extremamente high fantasy, que é a feitiçaria de sangue. Sim. Então não tenta dar explicação, sabe, mal feita pro porquê que não vai funcionar em outras coisas. Só fala que, tipo, só os Hamitas possuem esse conhecimento
E, tipo, por mais que alguns outros clãs tenham sido capazes de descobrir como fazer, eles não são capazes de descobrir por que só funciona em lâmina, sabe? Sim. Foda-se. O que eu acho realmente quebrado esse poder, no fim das contas, inacreditavelmente, é o teste contra vigor mais ocultismo. Porque vigor é, tipo, acho que quase que indiscutível o pior atributo que tem. Não, e eu daí tenho você põe o pior atributo como um teste de resistência que a pessoa vai falhar, provavelmente. Então, Sim. E tipo, não é como se fortitude realmente ajudasse de verdade, porque ainda mais que você disse que ocultismo é algo extremamente valorizado pelo média dos jogadores. Não vale nada. Raramente você vai ter fortitude suficiente pra você rolar com... Esses testes com fortitudes, tipo, parece que eles só não pensaram em nada mesmo. Acho que, tipo, deu aquele branco na cabeça e vamos colocar qualquer coisa, sabe? Tipo, você tem 3 minutos pra terminar esse papel. Você tem uma arma na cabeça e você não tem um lápis, tá ligado? Eles tiveram que escrever alguma coisa com o sangue deles. E daí eles escreveram isso aí, sabe? Foi o que saiu. Entendi. Porque, tipo, se eles pudessem... Tipo, nem pensar, eu diria, mas se eles pudessem, sei lá, sabe? Jogar 3 vezes o dado, eles já vão perceber o quão ridículo é por fortitude, sabe? Mas não é comparável com habilidade, gente. É muito injusto você colocar isso, sabe? E vocês podem substituir por fortitude caso tenha fortitude. E é a mesma coisa que a gente viu nos rituais lá de cerimônias, né? Na cerimônia de Oblivion. Porque sacanagem. O negócio é vezes 2, sabe? Na melhor das hipóteses, fortitude é vezes 5. Ninguém vai ter mais, velho. Sim. Tipo, não faz sentido só. Nossa, começou um assunto que é complexo, já a gente vai entrar nele. Tá, eu acho que é isso. Eu acho que no poder é ligeiramente mais forte do que precisava ser. Mas eu entendo a razão. E o que é engraçado, tipo, uma curiosidade, né? Que existia um poder de nível 2 inquietos, que era o toque escorpião, que é esse nome mesmo, mas ele não fazia nada do que esse poder faz. Uau! Não tinha nada a ver. E esse poder, na verdade, ele é o nível 4, que o nome era Carícia de Balde, quietos, que transformava todo o dano da arma em agravado. No fim das contas. Uau, Só que ele gastava, acho que um pouco mais rápido e demorava. E tinha alguns detalhes a mais. O que eu acho, na verdade, que é roubado desse poder é que ele não perde sangue, né? Tipo, você pôr o sangue, você fazer um ataque, se ele funcionar ou não, você deveria ter que refazer. Sim. Como ele fica por uma cena, ele torna um pouco desbalanceado, porque tipo, você não tem o gasto, só gasta um turno, o que eu acho que o que dura por uma cena é o efeito. O veneno tem efeito por uma cena. É que ele não diz nenhum lugar que você perde no ataque. Tá. Então você não perde. Sim. Se a duração é uma cena, você continua. Mesmo depois de atacar. Sim. Entende? Tipo, esse que é o meu problema com o poder. Eu acho ele meio... Ok. Sabe? Tipo... E a verdade é que, tipo, uma análise matemática totalmente lá da bunda, ele não parece tão forte assim, mas ele é forte. O problema dele é que ele perde um turno. Então, tipo, você talvez morra nesse um turno. Sim. Enquanto você faz isso. Porque você não tem defesa. Então, sim, eu não sei. É uma que o Renato falou, que o Samita sabe dosar o sangue para... Não, eu sei, a gente vai voltar. Eu estou intencionalmente evitando a discussão sobre quanto de sangue um humano pode fornecer. A gente já volta, já, tá. A gente vai nessa. Em algum momento a gente vai chegar nessa. Sabe dosar o sangue pra não gastar muito. Mas não é questão de... Pra fazer o... Pra, tipo, besuntar a lâmina, você faz. Ali tá falando. Que faz um teste, uma checagem de sangue. O problema, na verdade, é a duração desse sangue depois que você atinge uma vítima. Sim. Né? E... É isso. Sim. Se ele continua ou não na lâmina, porque, de certa forma, você inseriu ele na sua vítima. Ou parte dele, né? Tipo, o efeito deveria ser perdido. Esse que é o meu ponto, né? E sim, eu concordo muito com o Felipe Eder falou, né? Que é tipo, espero que... fuck. Sim. Esse problema tá grande demais também. Tá. Quer diminuir de novo? Eu abro aqui no celular, então. Tipo, e que eu espero que venha mais tipo, em outros suplementos, sabe? Tipo, não tem nada de feitiçaria de sangue de verdade, né? Não. Não precisa ser estilo Avatar, mas dá pra pensar em muitas coisas envolvendo sangue. Dá pra pensar em muitas coisas envolvendo sangue, tipo, só falta mesmo, né? Tipo, sim. Tipo, é meio fraco mesmo que eles entregam. Sim. Tá. Eu vou conseguir aumentar de novo. Tá. É que você não adianta você pôr no chat que você não vai conseguir pegar o que já foi, né? Não vou. Tá, Nossa. Tá. Tá falando das mudanças. A gente não lê os poderes, então a gente nem tem o que a gente falar. Infelizmente, desculpa, Johnny. Sobre mudar o nome para que bom demais, nível 2, eu não consigo nem ler isso aqui. Hematocinesia.
deixa o ataque com um chicotinho de sangue. E nível 3, deixa virar Scarlet do Mortal Kombat. Parece da hora. Interessante. Tá, a tal de Luísa Ambiel tem um canal dela com a banheira hoje em dia, claro, né? Porque trecheiras continuam. Quantos pontos de sangue ou quantos pontos de fome tem um ser humano adulto médio? A gente fez a gente tentou transformar esse cálculo pra deixar como, acho que 10 pontos de sangue. O adulto, então, a gente fez também o cálculo com o tanto de média de sangue, eu não lembro se era 6,5 ou 7. Na verdade, o que a gente fez foi ver o quanto eles dizem que um humano pode fornecer de ponto de sangue sem passar mal e calculou isso baseado em dados de doação de sangue. Ah, tá, verdade. Né? Então a gente chegou à conclusão... Mais, né? Não, fazem anos, desde o início, desde quando eu comecei foi em 2018, na verdade. Não, a gente fez antes, daí a gente fez de novo na B5. Eu acho que foi em 2018, a última vez que a gente fez. Mas, de forma geral, o que a gente considera é que 2 pontos de sangue todo ser humano consegue fornecer sem causar problemas. E... 2 pontos de fome, na verdade. 2 pontos de fome, Na verdade, o certo é 1 ponto de fome, a gente deixou pra 2 só pra tornar mais simples essa parada, né? Porque agora é rolável, né? Tipo, é o ponto de sangue de Schrödinger. O ponto de sangue de Schrödinger, é um saco, né? E daí, acima disso, você já causa mal, a pessoa já fica debilitada. Mais que isso, você expõe ela, um pouco mais, você expõe ela a possibilidade de morte. E depois você só mata também. E depois você só mata, né? Sendo que quando você começa a expor ela à morte, ela vai apresentar uma anemia severa. E, tipo, cadê a explicação pra isso, né? É isso. Se muitas pessoas começarem a aparecer com anemia severa numa cidade, isso vai começar a chamar muita atenção. Vai. E isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? De tanto corpos completamente drenados de sangue, pessoas desaparecidas. Isso é uma coisa que a gente só não deixa no nosso jogo. Começa a rolar isso, tipo, todo mundo já levanta o orelhinho e quer achar o culpado já. Exato. Tá, uma bolsa de sangue fresco, você é quantos pontos de fome? 2. Pela nossa regra. Não, sacia 1. Uma bolsa de sangue? Não. É 2. Ah, tá. O certo é 1, mas nós jogamos como 2. Ok. Eu não sei nem na regra oficial qual é, na verdade. Tô falando, tipo, certo matematicamente. Uma bolsa geralmente tem meio litro. Um ser humano tem de 4 a 8 litros, 8 a 16 bolsas. A gente fez o cálculo. A gente fez o cálculo. A gente pode prometer que eventualmente a gente tenta fazer de novo e reconstruir a linha de raciocínio. O problema é que a gente Mas a gente adaptou também a mais pra tornar mais fácil a narrativa. Sim. A gente adaptou a mais pra tornar mais fácil a narrativa, sim. Mas assim, um ser humano tem de 4 a 8 litros ou 8 a 16 bolsas. 4 a 8 pontos de fome. É que a gente seguiu o cálculo de dar 10, né? Isso que causa o problema nessa conta. Mas sim. Mas dá isso mesmo, então, na verdade. Então uma bolsa daria 1, em teoria, né? Uma bolsa perante isso aqui daria 1. Então vai dar tipo 1, alguma coisa, porque a gente fez com 10 o cálculo, na verdade, né? Mas sim. Tá. Sabe dosar, feitiçaria de sangue, economia do Alamute, sangue... Ensacados, se apenas 1 de forma. Muito obrigado. Ah, tá. E vamos combinar 5? Combinar 5 o quê? Acho que 5 sangue, talvez. Tá. Outro assunto, não sei. Ok. Justo. Não sou eu que mato, é Allah. Eu só desço mordida. Nossa, já se perdeu, na verdade. Pi? Nossa, gente. 3,14. Ah, tá, ok. Eu acho que a Gianni tá zoando a gente pelo excesso de números e cálculos. A gente fez os cálculos, é isso aí, sabe? Tipo, e é um cálculo chato, meio que... A verdade, tipo, não traz nada de verdade. Não. Tipo, e decide algo na sua mesa que for mais legal pra narrativa. Porque, de verdade, é um saco ter que caçar, tipo, 4, 5 humanos por noite, sabe? Sim. Tipo, gera muito trabalho e das vampiros não tem tempo de plotar, e que é um saco. Então, por isso que a gente fez pra 2, sabe? Exato. Pra você só precisar caçar um vampiro cada 2 noites, 3, 4... cada 2 noites, mais ou menos. Humano, né? Um humano, cada 2 noites e, tipo, já... acelerar o jogo, sabe? E uma coisa que a gente... A gente não gosta desse de caçar também. Exato. E uma coisa que a gente... que é exatamente a pergunta que o William jogou, eu tava pensando sobre. Sobre os números, os Tremé ficaram mais raros depois de Viena. Qual mesmo o número de vampiros por habitantes que vocês usam? A gente não usa a regra oficial. A regra oficial. E baseado nesse cálculo que a gente fez, aliás, baseado num cálculo até mais
sabe, cirúrgico, relaxado, assim, no sentido de, não, ok, vamos dizer que gasta mais. A gente coloca mais ou menos... Um vampiro a cada 5.000 habitantes, Exato. o que dá 33 de sangue, acho que por noite. O vampiro só pode... Pra poder manter essa meta, ele só pode gastar, acho que uns 33 pontos de sangue por noite. Tem que tomar muito cuidado. Oficialmente 100 mil pra um. O problema é que daí você pega cidades, por exemplo, Chicago... E Chicago só explode, sabe? Gary é meio ridículo. Gary tem 75 mil habitantes. Ela podia ter 0,75 vampiros. Eu acho que ela tem tipo uns 15, 20. Né? Eles acham que eles quase quebram a nossa regra de 1 pra 5 mil. Sim. Eles quase conseguem gastar um 33 sanguinho. Então... É tonto só. E sobre os Tremere, depois da queda de Viena, se eles ficaram mais raros. Na verdade, o que dá a entender é que eles se tornaram menos... Ai, como é que fala? Seletivos. No abraço, né? No abraço, e que eles meio que estão naquele desespero de, cara, a gente precisa manter o clã, e agora a gente pode manter, entre aspas, do jeito que a gente quer, né? A gente não tem mais a pirâmide forçando a gente. Então eu acho que talvez eles tenham ficado mais comuns, mas menos poderosos, porque... Sim, fora o poder, né? Sim. Deixa eu fazer o cálculo só rapidinho, de quantidade de sangue por dia, vai. 10 mil pra um vampiro. Eu acho ideal, e isso fala no V5, se não me engano. Sim, o próprio V5... tem um lugar que fala de 10 mil pra um? Uau, na criação de cidade, se eu não me engano, a V5 fala que o 100 mil pra um é uma forçada de barra da Camarilla por medo de quebra da máscara. Tá. Sabe? Mas daí nenhuma Camarilla do Canon mantém isso funcional. Não então, mantém, no fim das contas, e aí, sabe? Eu não sei, na verdade. 1 pra 10 mil, eu não sei se eles mantêm funcional. Nunca fiz cálculo. Não, eu sei. Eu tô falando antes do 100 mil. 100 mil não, o que eu gosto do 1 pra 5 mil é que, em média, a gente demora 90 dias pra regenerar o sangue de uma doação de sangue. Então, isso geraria 55 pontos de sangue por dia pra ser gasto se a gente tivesse 5 mil habitantes. Sim. Se eu pudesse me alimentar dessas 5 mil pessoas. Só que daí tem que lembrar que tem criança e tem idosos. E daí a gente tirou isso do cálculo, e daí que dá uns 32, mais ou menos, pela percentagem, né? Tipo, de pessoas no Brasil. Acho que a gente pegou um lugar e fez isso daí. Basicamente a gente joga um cálculo em que vai ter sangue sobrando, porque mesmo que você tenha um gasto alto, você não vai estourar isso. Você não consegue gastar 30 sangue por dia, gente. Não, você tem que forçar a barra demais. Isso daria, tipo, com 10 mil pessoas, você tem 60 pontos de sangue por dia, sabe? Tipo... E meio que a ideia vamos usar um cálculo que não faça com que a gente tenha que o tempo todo ficar se preocupando, meu Deus, mas eu vou esgotar a minha cota, sabe? Sim, exato. As cenas de alimentação, essas cenas de cálculo, de procurar pessoas e de etc, são cenas que a gente não gosta, então a gente criou formas de tornar o mundo sustentável sem que a gente precise ficar pensando nisso o tempo todo. Sim. Que a ideia também do 10 mil, eu acho que cai muito também, que daí tipo, sobra espaço pra ter um membro que ninguém sabe que existe, sabe? Sim. Que nós também sobra, mas sobra mais ainda, né? Em relação, na verdade, a pirâmide caiu, sim, a queda de Viena, eles vieram Tremere freelancer. Lá em algum lugar, se eu não me engano, mesmo, fala que eles se tornaram meio que... Mercenários, sabe? Isso é da hora, meu. Substituiu, entre aspas, o lugar da Samhita, né, de um jeito maluco. Jane, minha cidade comportaria 5 cainitas. Tremere PJ. Né? Nossa, eu me solidarizei com os Tremere agora. Eu acho que ainda existe, né, Capela, eu acho. Capela eu acho que ainda existe. Capela ainda existe. E não existe a pirâmide só. E meio que existem agora as casas, né? Sim. O Redley que falou, ele sabe com certeza disso também. Mas sim, por causa das pessoas, sim. Que eles meio que se... Porque foi o William que começou com a pergunta. Tá. Não existe mais tão rígida a hierarquia que existe antes, mas ainda existe uma tentativa de organização. E mesmo as casas é aquela coisa, assim, normas estão mais para referências. Ela vem com a safadez de várias camarilas, sim. Mas eu sempre venho com a safadez de várias camarilas. Em outros lugares, os Tremere estavam repensando como se organizavam de... sim. Só querer... Consegue, só querer. Consegue o quê? Depende de nós. Acho que tem várias camarilas, será? Ou se organizar de novo... acho que é se organizar de novo. Deve ser, né? Eu defendo várias camarilas, e daí o livro dos Anark defende vários Anark, e ninguém tá reclamando disso, tá? Só vou soltar
essa Mas acidez tem, eu aí. acho, também no da Camarilla falando sobre que tem diferença, assim. É? Ok. Acho que tem algo assim, sim. Tá, próximo nível Vitória 3. Ash fala algo nesse sentido, eu acho. Tá. Não, é próximo nível 3? Que é o ali, ó. Tá sim. embaixo. Sangue potente. Usar 64 pontos de sangue por noite. Porra! Ah, caraca. Olha. A Tati usa. Eu que sou carniçal dela, sofro, viu? Eu não uso disciplina, gente. A Tati usa. Eu narrando pra ela, o recorde, acho que na noite, acho que foi até maior que isso aí. 654 mil. Acho que foi um número assim. Então, Foi a Google. verdade é que atualmente a gente não calcula isso, Não, porque não. a Velvet ela tem se alimentado exclusivamente de um gangrel de 2000 anos, Ai, que delícia. que eu já tô pressentindo que isso está para acabar, Será? infelizmente. Será? Infelizmente. Né? Eu vou cometer vários suquinhos pra poder aumentar minha potência de sangue pro Lucian Sim. não me cortar meu sanguinho mais. Né? Mas enfim, sangue potente, por Olha, falar em falando sangue, nisso, né? né? O vampiro pode concentrar seu sangue, aumentando a potência dele temporariamente. O custo é de uma checagem de sangue e a parada de dados determinação mais feitiçaria de sangue. O usuário realiza uma rolagem de determinação mais feitiçaria de sangue contra uma dificuldade igual a 2 mais sua potência de sangue. Uma vitória aumenta sua potência de sangue em 1 naquela cena. Uma vitória crítica aumenta em 2. Enquanto este poder durar, o vampiro pode usá-lo para exceder seu limite de geração em potência de sangue. E a duração é uma cena ou uma noite. Antigamente, esse poder Tá. ele diminui a geração. É só isso que ele fazia. Ele diminui a geração por uma noite. Tá, É isso que ele ok, fazia. tá. Né? Tá. Eu tenho uma pergunta. Manda. Você rola isso uma vez. Uhum. Você diminui em 1. Uhum. Só que dura uma cena ou uma noite. Você pode rolar quantas vezes você quiser? Não, acho que é só uma vez. Tá, mas isso não tá escrito em lugar nenhum. Antes estava. Ok. Eles Porque vão lá aqui de não determinação contra a dificuldade de dano, né? Claramente. Tá, ainda assim, você vai ter o limite. Mesmo que você possa rolar várias vezes, você vai ter o limite de subir a potência de sangue porque a dificuldade vai aumentando, né? Ah, tá, E daí ok. meio que se torna impassável o teste. Ok, Basicamente. Eu acho esse poder uma bela bosta. Eu achei incrivelmente lixo. Sim, Ele é muito legal o sabor que ele traz, ele é um poder legal, eu gosto dele, eu queria que ele fosse bom, mas ele tá competindo com Picado Escorpião e Picado Escorpião você vai ganhar. sim. De E esse é o fato. problema, na minha opinião, dessa competição. Sim. Mas é um poder que eu amo existir, eu acho da hora demais, mas pela regra oficial de como a potência de sangue funciona, ele é um poder ruim. Porque a Sim. potência de sangue é ruim. Exato. Ela não te dá valor suficiente, principalmente em níveis baixos. Ela começa a escalar fora de controle em níveis altos, mas em níveis baixos ela não escala o suficiente. Ai, gasta tudo bufando atributos. Começa a Lorena, termina She-Hulk vermelha. She-Hulk. Não é a Lorena, é a Velvet nesse caso. É a Velvet. A Lorena ela se alimenta de vários sanguinhos diferentes ao Sim. longo de noites diferentes. Ela é mais divertida. Né? Felipe Headley, a fome é um conceito mais legal do V5. Eu já respondo isso. E tá escrito na 8ª prega do cu da pessoa narradora. Exato. Sim. O que me levanta uma pergunta. Ah, Quantas esqueci pregas existem no cu da pessoa narradora? Pra Nossa. gente ter noção de quantas regrinhas aí eu acho que pela parte de memória isso explicando. deve ter. É o cu do narrador e a parte de memória. Na verdade, a gente vai lá na parte de memória, a gente rola uma cena de memória pra decidir quantas pregas o cu da pessoa narradora tem. Boa. Sobre a fome ser o conceito mais legal do V5. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. O Bruno também tem uma resposta já. Com Ah, tá. certeza, a fome é o conceito, né? Vai lá. Com certeza Tá. o fato de você não zerar ela, a não ser que mate o mortal, daquela abertura de o vampiro sempre poder beber sangue. Mas eu acho que antes você podia beber sangue mesmo que você não tivesse satisfeito mesmo, só por volúpia, só por... Não, podia, mas não tinha mecanicamente, foda-se, É. né? E agora também mecanicamente fosse a mesma coisa, no fim das contas, mesmo pensando Sim, bem. porque a fome não mata, então você tá tomando à toa. Sim. Primeiro, Mas você tá com fome, né? É isso Sim. que tá dizendo. no reto só 3, tecnicamente, mas dependendo do tamanho da reentrância, o intestino também sofre. Ok. Tá, vamos voltar. Vai lá, fale o que você quer falar da fome. Eu gosto Mate na muito curiosidade. de como introduziram essa questão da fome ser sempre mais presente na V5.
de você ter, né, os dadinhos vermelhos ali no meio, de você ter essa, de certa forma, a besta sempre soprando na sua orelha, de tipo, eu tô aqui. O problema é que a redução é uma coisa que a gente já falou antes aqui, que jogou pro problema dos pequenos números. Então, se tornou muito instável, muito volátil, muito difícil de se usar de uma forma que não seja uma tragédia. O problema dos pequenos números, nesse caso, é pra disciplina, principalmente. Tipo, que vão ter disciplinas que o certo seria ser 1,5 ponto de fome, só que eles não podem fazer isso. Sim. Que gastaria, 3 pontos de sangue antes, e agora ou é 2 dados de fome, ou é 1 dado de fome, e nenhum dos dois é tão balanceado quanto seria com 3, sabe? Sim. Mas sim. E eu acho muito ruim como eles usaram isso... Ai, como explicar? Peraí que eu perdi minha linha de raciocínio também. Sim, como eles usaram isso nos críticos, que tanto o crítico bestial quanto a falha bestial, o crítico, enfim, esses dois trem aí, vocês sabem do que eu tô falando. Ou você fez muito bem feito, ou você se fudeu com um crítico, legal. Né, com 10, né? Eu acho que isso tornou as coisas muito mais instáveis no jogo. E, por exemplo, eu não gostei do que eles fizeram agora, por exemplo, de colocar, e eu falei, por exemplo, 5 vezes consecutivas, de colocar... não é perturbação, né? É a compulsão também. Compulsão quando você tem um sucesso crítico, sabe? Você um crítico tem uma perda bestial. também com esse sucesso bestial, sim. E a gente sempre defendeu que você, tanto com sucesso crítico quanto com a falha crítica, você nunca vai fazer nada fora das suas capacidades. O sucesso crítico só significa que você vai fazer aquilo que você quer da melhor forma possível. Então não é que você fez aquilo muito bem, você arrancou a maçaneta do lugar. E a falha bestial você vai fazer, mas no fim das contas é algo que você tem algum controle. Então você nunca vai se perfurar, por exemplo, numa falha crítica com lâmina, porque você não... Sabe? Você não é ruim o suficiente pra conseguir errar tanto. Entende? E eu acho que esse é o problema. Eu acho que tornou o jogo muito mais instável. E aí a Gianni falou, mecânica de fome finalmente transforma o vampiro em um jogo de terror pessoal. Eu concordo, só que pra mim, pelo menos, essa instabilidade tornou a existência da sociedade vampírica muito mais ali na corda bamba, sabe? Principalmente ao longo de tanto tempo. Sim, e o outro problema do que fizeram com o sistema de sangue é que os vampiros antigos não são poderosos de verdade mais. E isso, pra gente, é extremamente incômodo. É isso? Consegui falar tudo que eu tinha sobre fome, mas a gente vai falar especificamente de fome... Algum dia, tá? Então, a gente chega lá com coisas mais bem calculadas e pontuadas pra dizer. Sim, e eu discordo, na verdade, do que a Gianni falou, de que a mecânica de fome finalmente transforma BTM em um jogo de terror pessoal. Não, transforma a mecânica no jogo de terror pessoal. Sim. O jogo ser terror pessoal tá totalmente a cargo do narrador, infelizmente. Não é uma mecânica que vai deixar o jogo terror pessoal. Que, pra mim, pelo menos, torna só o jogo frustrante, na verdade. Sim. Ele não me traz terror pessoal, eu tenho que depender do dado pra ver se eu vou sobreviver ou não. Pra ver se eu vou conseguir... Tipo, se minha fome vai subir desastrosamente fora de controle. E mesmo como narrador, pra mim torna frustrante isso, infelizmente. Sim. Pra mim não é divertido. Eu não poder saber nada do que vai acontecer e não ter controle sobre nada, do tipo... Você cria uma história onde, tipo, onde você espera que a pessoa não vai gastar sangue nenhum. Só que dela rola pra acordar, gasta um sangue. Faz Ghost of Life, gasta um outro sangue. Vai fazer um teste de auspícios que você não esperava. Gasta outro sangue, ela já tá à beira de entrar em frênese. E você não começou a noite ainda. Tipo, era pra você ter ido direto pro Elísio, não dá mais pra fazer isso, sabe? Você vai ter que mudar as coisas do mundo, que é uma coisa que eu odeio fazer, mudar. Porque o mundo ele vai funcionar independente do jogador. Então, você cria situações onde, tipo... O jogador vai perder a crônica, por assim dizer, se ele tiver essa variância. E outra coisa que essa variância me incomoda absurdamente, que a Tati também falou, que o mundo não se torna sustentável,
Porque se a chance... Que é uma coisa que a gente esquece, que a gente acha legal. O sucesso bestial é legal, a falha bestial é legal, como uma ideia. Mas quando a percentagem é de 30% das vezes você vai ter isso, é de 20% você vai ter isso, uma vez a cada 5 testes que você fizer, você vai revelar a sua natureza vampírica. Uhum. E aí você expõe a máscara no mundo com a Segunda Inquisição. E como é que os vampiros mantiveram a máscara sendo que eles eram tão numerosos até agora? Sim. Você destrói esse plot, então torna, tipo, impossível manter o mundo. E é uma crítica que a gente já ouviu muito, que a gente não sofreu isso porque a gente mudou muita regra e porque a gente não rola tanto dado, é que os jogos não duram, porque os vampiros morrem rápido demais por causa da mecânica da fome. Se você não faz um esforço de quebrar a regra, se você jogar pela regrinha do livro, você tá fudido. E esse é o meu problema com a fome. É uma mecânica que eu, honestamente, no começo eu gostei muito, e hoje em dia eu não gosto mais dela. Na verdade, a gente continua usando ela, mas a gente melhor. Fez muitas adaptações para que o mundo continue se sustentando. A gente aumentou a fome, é verdade. Uma coisa que, por exemplo, o jeito que a fome é agora destruiu personagens como o Nico, que é o meu primeiro personagem, Sim. que é extremamente planejador e calculista. E daí você não consegue mais planejar a sua noite, sabe? Você não consegue mais ter tudo roteirizado do que você pretende fazer, porque a fome é completamente aleatória, sabe? E é legal você ter contratempos durante o seu jogo? Mas o problema é que quando você tira isso como possibilidade, sei lá, sabe? Eu acho que você impedir um estilo de jogo é meio problemático. Sim. E é isso. Eu também acho. Mas vamos lá que a gente vai ser xingado agora. Tá. A Gianni mandou o vídeo do Segredo de Narrador, que é o Rô. É do Rô. Papo Maduro. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Assistirei. Acho que esse eu não assisti ainda. Se for o que tem da criancinha, eu odiei esse vídeo. Eu acho que você falou, sim. Eu achei... não é o estilo de horror pessoal que eu acho inteligente, infelizmente. E eu sei que eu falei isso do Rô Amadeu, mas sim. Sim. Eu vou reouvir, eu posso falar uma grande besteira, mas quando eu vi pela primeira vez, se for o vídeo que eu tô achando, eu achei... Eu não gosto quando você impõe o horror pessoal de uma forma que não existe. Eu gosto de que o jogador caia naquilo sem você forçar aquilo. Sim. O jogador sozinho, ele cria o próprio horror pessoal, se você deixar ele fazer isso, e não você, tipo... Você força o horror pessoal de uma forma, tipo, mágica. Do tipo, você matou alguém aleatória 10 histórias atrás, e daí, tipo, agora vai fazer a amante voltar, e daí tinha uma filha que foi abraçada pelo Sabá, sabe? Que eu acho que é justamente o exemplo nessa linha que ele dá, sabe? Que pra mim não é o pessoal, é só forçação, então, tipo, não cola. Pra mim não passa. Na hora que eu vi o vídeo que a Gianni mandou, eu até confirmei se era o Rô Amadeu, porque, na verdade, eu tive uma discordância totalmente cordial, não houve treta, só pra que fique claro, com o Felipe Daen, que eu esqueci o nome do canal dele agora. Eu também não lembro. Desculpa. Não. Porque sobre o conceito do que é horror pessoal ou não e do que, sabe? Mas no fim, a minha conclusão, que meio que se mantém, é a seguinte: eu acho que é muito mais do personagem e do que a pessoa interpreta e das escolhas e das relações construídas em jogo que surge esse horror, que surgem essas decisões problemáticas, que surgem esses momentos do caralho. Isso é o que precisa ser feito, mas será mesmo que eu quero me tornar isso, sabe? Do que você jogar, sabe, o tempo todo bola curva no jogador. Sim, sim. Sim, não é horror pessoal, não é tipo você forçar a cena, é isso. É a cena acontecer, que tipo... é foda, né? O único exemplo que eu lembrei é um exemplo que, tipo, eu não quero citar porque é o exemplo de outra pessoa, sabe? Sim. Ok. Isso é um problema. Tipo, mas sim, não é você abusar da inexperiência do jogador que você cria horror pessoal. Você cria horror pessoal, na verdade, quando o jogador sabe que aquilo vai dar merda. Tipo, a minha opinião, obviamente. Tipo, não quero cagar a regra em ninguém, todo mundo joga do seu jeito, cada um pode achar o que for. Que, tipo, e você tem que ser feliz jogando o seu joguinho, sabe? Tipo, no fim das contas é isso. E no meu joguinho, tipo, pra mim o que é o pessoal, o que eu gosto é, tipo, fazer o jogador entrar numa decisão onde tipo,
Onde nada parece bom de verdade, onde sabe? Ou ele vai seguir o que é o correto e sofrer as consequências por isso, e ser mais difícil viver naquele mundo, ou vai fazer o incorreto... E vai ter alguma perda que seja... Não, e vai ser mais fácil daí. Você vai fazer o que é errado pra sua humanidade, mas vai ser mais fácil a sua vida, sabe? Sim. Que é o caso da Lorena, que tipo, é o caso mais simples. Ele é até banal, mas tipo, ele gerou, né? Que tipo, tinha a máfia que não tinha feito porra nenhuma pra ninguém na cidade, e daí tipo, meio que você decide matar a máfia em vez de deixar eles viver lá se eles terem feito nada de errado. Não, na verdade tem um contexto. Tá, manda bala, então. Descobre-se que na verdade eles têm alguma informação sobre a natureza vampírica e que eles usam isso de alguma forma pra controlar uma primigênia. Que é a... Mas a gente nunca sabe se ela que controla ou se eles controlam ela. É a Madalena. Vocês não sabem nada. Então. A gente sabe que eles estão de posse de uma informação que eles podem usar pra foder a gente. E a gente sabe que a Segunda Inquisição tá chegando na cidade. Então que, eventualmente, a gente pode acabar ficando na mão deles. Mas eles não fizeram nada de errado até então. Eu acho que, tipo... E é isso. E tudo isso é conjecturas, além de tudo. Acho que vocês não têm nem certeza disso. A Amanda tem. A Amanda recebeu essa informação diretamente, de que eles têm algo. Mas a Amanda é contra matar. A Amanda é contra matar. Eu não sei por que ela seria, então. Se ela tem certeza absoluta. Eu não sei. Não, então... ela recebeu a informação de que eles têm algo. Tá. É isso. Tá, ainda assim. Enfim. É isso que tipo... E daí, é uma das mais bestas que tem, mas... Essa é um dos horror pessoal mais besta, mas é mais fácil explicar. E daí isso se desenvolve em uma votação e que acaba empatada. E quem acaba com o poder de decisão, no final das contas, é a Lorena. O ponto é, a Lorena era uma personagem que estava ativamente buscando aumentar a humanidade. E sabe? matar a galera e matar a galera, obviamente, fez a humanidade dela cair instantaneamente. Sim. Então, isso é uma cena que, tipo... bota o peso, sabe, de escolhas, o peso de, sabe, de se tornar o monstro pra proteger os outros ou... De um futuro que se sabe lá o que vai acontecer. Mas que vai ser terrível se ele acontecer. Vai ser mais difícil, sim. Sim. Que podia matar depois também se eles fizessem algo errado, né? Mas nada daí muda. O problema é que se eles entram em contato, se eles passam essa informação e depois eles morrem, a gente acaba revelando ainda mais a existência. Sim. É interessante. O problema é, a insegurança do que eles saberem algo poderia causar. Foi o suficiente. Sim. E eu escolhi perder a humanidade. Spoiler. Sim. E é isso, eu acho. Que tipo, é interessante. Pelo menos pra gente. Tipo, pra mim é isso, né? Exato. Nossa, deve ter muita coisa. Tem. O Lageres falou que tá aqui agora. Tá. A Ladiane perguntou se passar sangue na lâmina era um eufemismo pra sexo. Horror pessoal é a narrativa. Você pode pegar o V5 em sitcom facilmente. Sim. Sim. Eu também acho. Eu acho que não existe uma mecânica que traz horror pessoal. How I Met Your Style. Era algo que eu tava conversando, acho que com o Rafa esses dias, sobre o uso de alívio cômico em Vampiro à Máscara. Nossa, eu não gosto muito. E eu também não gosto, sabe? Eu acho que ter cenas engraçadas é interessante, mas quando é o lugar, né? Não é tipo numa cena tensa vai ser uma cena engraçada. Nem numa disciplina você vai trollar o personagem. Exato. Sabe? How I Met Your Mother. What Do in the Shadows. E Ventru 1399. Nossa, esse é antigo, hein? Olá, esse é do nosso tempo. Sério mesmo que você é de 1399? Esse é do nosso tempo, hein? Pô, 1399... Você viveu o Renascimento? Você estava na Europa? Aquela parte lá da, sei lá, da Península Ibérica tava divertido, né? Tipo, tinha um pessoal jogando uns joguinhos legal naquela época lá. Vai ter que dar umas ferramentas ninja do... Olá, Fangers. Olá. Vai ter que dar umas ferramentas ninjas do braço. Nossa, tá. Prostático dele. Nossa, meu Deus. Na fome eu já faço os migué, exato. Assiste, tem nudes no final. Eu não vou me manifestar a respeito do vídeo do Roach. Tá, sim, Não tem. Eu já vi. Infelizmente não tem. Esse do nudes convence qualquer um. E não, ele é bem-vindo mesmo, Sr. Ventru. Não tem sem bonito Ventru. Sim. Não é diferença de terror e horror independente dos exemplos no vídeo. Tá, não é, ok, beleza, obrigado. Tudo que eu falei, vocês pegam a massa e jogam no lixo. Sim. Horror pessoal é um jogo com recursos 3 pra baixo. Sim, isso é horror pessoal puro. Eu só ia dizer uma coisa, será que nosso querido Ventru, que acabou de chegar por aqui, é falante da língua portuguesa? Ele já falou. Não, ele falou Olá, Fangers. Ups, é verdade, né?
Hi, in case Hi, you can't speak Portuguese. And we can try to communicate with you in English if it's okay. Ponto que me incomoda. Apenas ter humanidade ser o único caminho moral. Sim, eu também me incomodo. A gente não joga desse jeito nem fodendo. Não. E é isso. Em breve novidades, então. A gente não joga isso também. A gente também acha uma bosta e é isso aí. A Jane. Terror, geralmente externo, ataca a vida e ameaça a segurança e o conforto e conhecimento ressalva. Curva masculina relacionado à ínsula, sentimento principal, medo. A Jane explicou aqui em cima também. Terror gera medo, horror gera nojo e repulsa. Sim. Sim, ok, tá. Horror gera geralmente interno, ataca a identidade, ameaça a sanidade, o controle, a revelação condena. Curva feminina relacionada ao córtex, sentimento principal, nojo. Interessante, obrigada, Jane. Sim, eu vou assistir o vídeo, então, isso. não é o vídeo que a gente tá pensando. Não é. Teve uma vez quando o lobisomem engoliu uma granada. Sim, isso é terror pessoal também. Isso é terror pessoal, de verdade, sabe? Tem que platinar pra conseguir a recompensa do Gente, eu queria muito... Nudes Rô. Eu queria muito ver a reação do nosso chat, mas eu acho que ele ia ficar completamente roxo de vergonha, então... Ia ser da hora, na verdade. Então, mas essa questão do lobisomem engolir a granada e partir pra cima, ela pode ser um alívio cômico, mas ela é uma puta cena de sacrifício e de ela traz bem muita coletivo, coisa. Sabe? Sim, ela traz muita coisa mesmo. Eu acho que é uma puta cena da hora. OnlyFans. Puta, pessoal. Cara, a gente precisa criar um comando OnlyFans. A gente vai criar, sim. Mas, gente, eu não sei o que eu vou pôr nele. A gente vai pensar porque, eu não vou criar um OnlyFans. Pelo menos não um OnlyFans levemente pornótico. Né? Eu já falei que eu não tenho autoestima pra isso. Não que eu tenha vergonha, eu só não tenho... E agora a gente tá passando sufoco com os gatos, então, tipo, não esperem muitas novidades nossas recentes, não. Exato. Enquanto a gente não conseguir resolver o problema dos gatos, a gente explica o nosso problema com os gatos no final. Teve aquela vez que eu devorei 2 coleguinhas na mesa de Changeling. Então... Isso pra mim é horror. Os dois são casos de horror, pessoal, sabe? se for pensar. E a outra... E volta... Não foi engraçado, não, exato. E volta naquilo que eu falei da fome. A partir do momento que você deixa de conseguir planejar, o risco de você entrar em frenesi enquanto você tá perto do seu pilar é muito grande. Sabe? Por exemplo, eu tô ali montando guarda porque eu tenho medo que alguém ataque o meu pilar. Só que se eu faço umas rolagens de auspícios e dá ruim com o sangue... Tu espera. Tipo, ou eu rolo auspícios ou eu não vou ser capaz de proteger adequadamente. Daí eu rolo auspícios, fico com uma puta fome, ataco e mato. Ou, tipo, acabo ferindo o meu pilar. Entende o problema? O problema da fome torna é os monstros muito demais. mais incontroláveis. E aí isso eu acho que não gera uma sociedade sustentável. Assim, pra gente acabar nisso mesmo. Só não gerar uma sociedade sustentável. Porque a gente gosta de jogos realmente longos e o V5, tipo, a gente já falou isso várias vezes, parece que foi feito pra ser um jogo muito mais casual. Sim. A regra funciona melhor pra um jogo mais casual, né? Exato. Bicho papão. Então, eu penso... Em uma situação de horror tem a ver com saber do que tal monstro é capaz. Sim. Sim. Mais ou menos, sim. A gente Posso... gosta muito mais de jogar o horror pessoal em escolhas. Acho que é isso que eu resumo, na verdade. Escolhas, decisões, sabe? Tipo, são ou uma escolha sua passada que gera um problema futuro. Sim. Agora terror é um rolê meio intenso. Tá, a gente lê depois. Vai lá, vamos lá pro 4. Nível 4, Roubo de Vitae. Lançando mão de meios místicos, o vampiro abre uma ferida em uma artéria de uma vítima mortal, de modo que o sangue espirre em uma torrente para dentro de sua boca. Isso tem o efeito adicional de manter o mortal subjugado como se estivesse sofrendo beijo e a ferida se fecha sozinha assim que o efeito termina, a vítima tendo morrido ou não. Esse poder é extremamente espetacular e uma potencial quebra da máscara enquanto ocorre, porém, ao terminar não deixa traços. Deixa eu só falar uma coisa. checagem de sangue. Rapidinho. Sim, eu me expressei mal mesmo. Obrigado, Felipe. O horror pessoal, na verdade, pode ser muitas coisas, depende do grupo. Sim, o que eu quero dizer é que a gente usa assim. Sim, sabe? sim. O jeito que eu gosto de utilizar é fazer com escolhas. Sim. Eu acho mais interessante. É isso. Eu só quero, pra deixar claro, porque eu me expressei realmente mal, pelo visto. Eu quis dizer isso e eu não falei nada disso, pelo visto. Vamos lá. Uma checagem de sangue. A minha pergunta é, por que você vai fazer isso se você pode só morder? Mas tudo bem. Porque não fala distância também, Mas né? é mó da hora. Usuário acena para um alvo... Paradas de... Custa uma checagem de sangue. Por que você faz um filme de luta e você faz Matrix? Tá, pode ser. É isso, é muito mais espetacular. Mó da hora, achei mó da hora.
Paradas de dados. Raciocínio mais feitiçaria de sangue versus raciocínio mais ocultismo. O usuário acena para um alvo mortal à sua vista e rola raciocínio mais feitiçaria de sangue versus raciocínio mais ocultismo. Uma vitória abre uma ferida arterial e o vampiro pode começar a se alimentar do outro lado do aposento. Um alvo que esteja usando uma proteção que recubra todo o seu corpo, como um macacão de proteção contra perigos químicos e biológicos, simplesmente sangra em êxtase dentro do próprio traje. O usuário não pode fazer nada mais além de se alimentar, porém pode fazê-lo com o dobro da velocidade normal, ou o triplo no caso de uma vitória crítica, graças à pressão sobrenatural exercida pelo poder. E a duração é de uma alimentação. Posso já escolher o pior poder pra mim? Pode. Tá escolhido. Né? É. Então, antes ele funcionava também em membros e ele só se absorvia misticamente, você não precisava nem abrir boca. Ele vinha pra você e você sumia no ar e você absorvia ele. Sim, eu não sei nem o que dizer esse poder, eu acho ele também meio bosta mesmo. Ele é uma quebra da máscara e... Pelo menos você tem chance de pegar os 2 nível 3, né, que são bons. É. Acho que é isso que eles quiseram fazer, né? Sim. Sim. Tá, eu tô... Em choque, né? Em Sim, choque. ele não faz nada. Ele é pior do que o 3 de potência, que já é ruim, né? Que é o de sugar mais forte violentamente, né? É, só que daí você não precisa matar. Ele É, mais não rápido. necessariamente matar, né? Você não precisa necessariamente matar, né? Sim. Tá, o Bruno falou algo sobre a fome. É que a fome cria a desestabilização que os vampiros têm sobre a própria sociedade. Veja bem, toda a questão da disputa de poder, do controle, nada mais é que uma distração criada para que eles não enxerguem o que são. Monstros bestiais, sempre esse preto. Sim, eu concordo. E, tipo, sim, eu concordo em partes. Mas o que eu acho que talvez seja o maior problema é que a fome é muito baixo. Os 4 pontos traz muita instabilidade demais. Eu acho que é isso que é o grande drama. É, eu acho que você viver com uma fome que não passa já é incômodo o suficiente. Entende? Já. Você não precisa que isso se torne um turbilhão que num momento você tá controlado, 2 cenas depois você tá atacando a primeira pessoa que você vê na sua frente. É, ele podia ser maior, o pool. Tipo, você podia aumentar, sabe? Só isso já acho que já resolvia tanta coisa mesmo no sistema. Tipo, o grande drama é esse só mesmo. É o caos que ele cria sem sentido. Mas eu gosto da ideia e acho que a mecânica funciona, tipo, muito melhor para as mesas que ignoravam isso. Tipo, ela traz algo mais fácil. Tipo, ela é mais noob-friend, essa que é a verdade, né? Sim. Ela é melhor para iniciante, né? Você não sabe o que tem naquele breu subaquático, mas tu fica um cagaço olhando para aquilo. É, que é a ideia do Bruxa de Blair 1, que pra mim é genial. Ah, sim, é. Pra mim, em questão de filme de terror, Bruxa de Blair provavelmente é o filme que mais me deixou no cagaço na vida, assim. Da hora, né, isso? Sabe? É um filme que até hoje eu lembro dele e eu falo, caraca, velho, eu não quero ver de novo não, porque eu acho que eu não me recupero, sabe? O Felipe falou que não tava se corrigindo. Mil desculpas, então, mas a sua colocação é muito boa, na verdade. Sim. Ela precisava ser dita. Essa que é real. E horror, credo, terror, puta que pariu. Perfeito exemplo de Matrix. Tipo, é a zoeira parte, né? Sim, esse poder é muito Matrix, infelizmente. Até, roubo de Vitae pode não ser esteticamente superior, mas pra quem é preguiçoso, sua vantagem é. Mas na verdade, tipo, a gente tá criticando muito, mas ele traz o feiticeiro de sangue. Traz. Isso é interessante. Eu só não gostei da forma que ele é usado, eu só não gostei dele só poder afetar mortal, sabe? Ele devia poder afetar vampiro, essa que é real, sabe? Roubo dado, vai, Anya. Seja feliz. Tem magia de fazer sangue virar vapor? Sim, é o próximo, eu acho. Alquimia. Roubo de Vitae é tipo faca... E a flecha? A flecha foi inventada porque a gente queria esfaquear gente que tava lá longe. Ai, eu amei isso. Amei. Nossa, isso é muito bom, gente. Eu quero fazer uma quote com isso. Isso é muito bom. Ai, Cristo amado. Fora que assim, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma paixão particular por flechas e armas atiráveis. Essa é muito boa, velho. Quero ver os cus caindo quando a Virstânia acordar e caminhar fumando a cota inteira no final da crônica. Caraca. Eu não sei. É pra brincar aqui, cinza. Eu não sei quem é a Vistânia, você sabe? Não, mas é alguém fodão, pelo visto. Ah, tá. Eu não lembro se tem que pôr aspas ou não, só não lembro como funciona, mas eu já esqueci como faz coach. Tá, você tem que pôr autor e... É isso, né?
2022. Isso. Será que vai funcionar? Vamos ver. Yay! Tá, temos uma A coach Tremere 19. Gargoyle. Ah, tá, ok. A mãe dos gárgulas, isso. Coach 19. Muito bom. Eu gostei muito dessa frase e eu tenho um amor especial por flechas e arcos. Tanto que meu primeiro personagem eu não queria andar com arco e flecha, porque, né? Imagina, Londres da Revolução Industrial. E está o meu malcaviano andando com arco e flecha nas costas. Não ia rolar, então eu criei um malcaviano que atirava facas. Mas como o Nico era o rei do planejamento e pra ele era inaceitável a ideia de ficar sem facas no meio de um conflito, ele andava com 30 delas presas por dentro do sobretudo, o que gerava também uma armadura escondida. Sim. E é isso. Era mas eu não sou combeira. Não é não. Não, a parte maior é a combeira. A parte mais legal foi quando eu virei e falei assim, tá, eu posso customizar as minhas facas? Aí ele pode. E aí eu fui até o ferreiro mais renomado da região, né? E conversei com ele para que ele criasse para mim uma faca que mantivesse a estrutura completa de ferro, mas que o coração dela fosse feito de alguma madeira extremamente forte e pesada. E é isso que nós temos. O Nico atira faquinhas com coração de madeira. Que pela regra da V3 paralisa, né? Paralisa. O que é maravilhoso. Sim. A vida é um grande combo e a galera vem falar de combo no RPG. Concordo. A vida é um grande combo, eu concordo plenamente. Concordo. Já que você é contra combo, não faz mestrado, não faz doutorado. Combeiro. Não estuda e trabalha ao mesmo tempo. Né? Não seja piadista nas horas vagas que nem o Lagírios. Combeiro. Lagírios é combeiro também. Ah, o Lagírios é combeiro, Lagírios total. É combeiro. Meu primeiro Bruhá era viciado em tiro de escopeta a queimar roupa. O Nico também é viciado em dinamite. Acho que eu já falei isso aqui, né? Ué, atira logo uma estaca, mas não. Eu queria arremessar a faca. A estaca, ela não tem peso suficiente pra ser arremessada por conta própria. Fora que ele tinha um puta treino em arremessar facas. Mas ele aprendeu... Mas não é. Ele aprendeu a arremessar facas. Entende? Ele sabia arremessar facas. Você sabe se ele ia saber arremessar uma estaca? Ela tem um peso diferente, ela tem um balanço diferente. Entende? São habilidades diferentes. Por mais que lá pudesse, no papel tá escrito do mesmo jeito. E o Bruno é outro combeiro. Ele fez tudo isso que você falou já. Outro combeiro. Combeiro. Bem-vindo. Um monte de eu sou o Zé Faz Tudo. Meu segredo é ser ruim em tudo. Vai a merda, Lagírios. Super ruim. Eu vou começar a te responder assim, quando você se autodepreciar, tá? Pau-ferro. Eventualmente eu vou mostrar pra vocês o design da faquinha do Nico, que eu acho que ela não tá de fácil acesso. Acho que ela tá no Oblivion, né? Não, na verdade não. Não? Tá à mão. Deixa eu dar uma fugidinha. Achei que ia então. ser mais difícil. Deixa eu fugir desse vai lendo nível 5, caso demore demais. Sim, mas é verdade, porra, eu não sou excelente em nada. Vai a merda. Você é excelente em inglês, no mínimo, e isso é muito bom em jogos também, que eu já vi você jogando. E você é excelente em se comunicar. Isso é verdade, né? Né? Os podcasts são maravilhosos, né? E mesmo as lives da Galinha. Mesmo as lives, nossa, as lives eu curto também. Você tava de folga, você tá viajando, você não tava aqui, eu tava de folga, né? De você, eu fiquei na live. Tava de folga de você, meu Deus. Eu tava curtindo Lagírios na live dele. Hashtag relacionamento saudável. Então, saudades live da Galinha, pois é. Também. E eu tenho aqui o design. Lembrem-se, eu não sou ilustradora, então isso é o que... Tava de folga de você, caralho, que levinho. Tá visível? Tá. Esse é o design da faca de arremesso do Nico. E é isso. Lembrem-se, né? Eu não sou ilustradora, então não é nada 3D a ilustração. Mas essa é a parte que eu chamo, né? Que é o core de madeira. É isso. Mas combem na vida. É bom. Né, Abelarda? Por exemplo, a gente tá combando em gatos agora. A Diane Chan. E a beleza também. Viu? Cadê? Eu perdi meu lugar de guardar. Tá aqui. Olha como eu sou fofinha, gente. Eu tenho todo o material do Nico guardadinho em uma pasta exclusiva. Tá aqui. Então,
Eu tenho mais um comentário agora que eu voltei, vai. Faça. E por sinal, Lagiras, nós instalamos o LoL. Mas eu adoraria jogar com você também. Ah, sim. Se der uma travadinha, porque minha gata acabou de abrir o Photoshop. Exato. Tem mais alguma coisa? A gente perdeu alguma coisa? Não, acho que é isso. Isso aí, e o Lagiras é gato também acho. Acho o Lagiras gatinho. Meus pêsames pelo LoL. Nada. A gente não vicia mais no LoL, Acho que é não. o ponto. A Acho gente que não, passou desse lugar já. Desse limbo, Desse limbo. E eu Opa, sou vamos meio jogar Ashe, também. né? O Opa, Bruno tinha falado que ia bora. jogar, é que eu não quis intimar ele na live, que eu não tenho tanta proximidade, Bora, então mas é da hora. Ó, não, Bruno, tem qual mais uma line vaga você aí joga no time, hein? Por favor, não seja suporte nem AD Nem carry, ADC, né? Mas sim. Qual... Porque Lagiris é Onde você jungler, joga, não né? é Eu acho que o Lagiris? Lagiris é jungler. Eu acho que era suporte, mas a gente joga ele pra jungle, entendeu? É. Eu sou jungle, viu? Tá vendo? Gatíssimo. Joga de jungle O Bruno não ainda. respondeu nós, mas... Bruno, A gente não liga de ficar no qual vácuo, sua não. lane? A gente não liga de Please. ficar no vácuo, não. Welcome to the jungle. Vamos lá, então, vamos voltar. Caldeirão de Tá, sangue. nível 5. Preferencialmente ADC ou sup. Ops. Ô, caceta, hein? Ops. O que você acha da top lane, amigo? Pô, a top lane é tão legal, ela é em cima, isolada. Né? É mais lá em cima aqui, nesse caso, isolado. Tá, vamos lá, Caldeirão de sangue. Roubo de vitória. Ah, não, é nível 5 já. É. Vou fazer Vlad Jungle. Eu confio. Gente, confia. Eu confio. No Lagiris eu confio. Eu Ele jogava falar... de Ashe Mid, gente. É. Caldeirão de sangue. Este poder horrendo permite que o usuário ferva o sangue de uma vítima nas próprias veias dela, utilizando dano maciço. Nossa, é Maciço? maciço. Não era pra ser massivo? Enfim. E dor excruciante. Apesar de existirem modos mais eficientes de matar, poucos métodos alcançam esse nível de crueldade. De fato. Eu gosto de bottom, mas de LoL nunca joguei. A gente só joga no bottom. A gente gosta só do bottom. Eu vario, também jogo no top às vezes, mas tudo bem. Tá, uma checagem de sangue. Eu particularmente atualmente acho que seria divertido jogar no mid. Principalmente dependendo de quem tiver no top e no bottom, entendeu? Né? Tem que ser esperta. Tem. Custa uma checagem de sangue e ganha uma ou mais máculas. Parada de dados. Determinação mais feitiçaria de sangue versus autocontrole mais ocultismo ou fortitude. Sistema. O usuário paga o custo e toca a vítima. Destreza mais atletismo em combate ou situações similares. Rolando uma disputa de determinação mais feitiçaria de sangue versus autocontrole mais ocultismo. Vampiros com fortitude podem resistir com autocontrole mais fortitude. Eu tô prevendo o... Nem eu falava não, disso. é a quote 8, tá? Eu achei que tinha virado uma quote aleatória. Em caso de vitória, cada ponto de margem causa um ponto de dano agravado na vítima. Mortais que sofram pelo menos um ponto de dano morrem gritando. Vítimas vampiras adicionam um nível de fome por ponto de dano infligido até a fome alcançar 5 e a duração é de um turno. E aí? O sistema tá distribuindo mácula como se fosse balinha. É isso, gente. Isso resume, tá? Isso resume. O sistema tá distribuindo mácula como se fosse balinha, cara. É demais isso. Isso resume, Ai, que basicamente. Eu não tenho mais o que falar. Ele causa em membros dano agravado também, não? Não, Ele é só causa imortal. agravado em membros. E mortal só morre, né? Mortal só morre. Antes ele fazia a mesma coisa, ele dava fome também. É o carro da mácula passando na na sua rua. Esse poder é muito, tipo... Eu acho ele ok, sabe? Tipo, tem... Eu acho ele bem... Pode deixar. Tá, eu acho ele ok, ele tá, tipo, nível 5, dane-se. Ele é um poder legal. Sim, dane-se, é isso aí. O que eu acho que, tipo, meio apelão ele aumentar a fome também, sabe? Tipo, mas tudo bem. Que, tipo, o combo é meio tenso, sabe? Tipo, de dar o agravado e a fome é meio barra pesada. E a mácula tinha que ser a critério das crenças e do quão filha da puta é a pessoa que você tá fervendo naquele momento. Eu acho que cai. Tipo, infelizmente, mácula tá a cargo do narrador já Sim. e não tem muita discussão, sabe? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho ele um poder legal e, tipo, não tem muita crítica a ele. Ele já era como era antes mesmo. A única crítica que eu tenho é que eu acho que, tipo, talvez a fome seja forte demais, infligir também, porque você tá tirando recursos Pra reais. pessoa conseguir resistir, né? Recursos reais, tipo, que não tem volta mais na situação. Mas é um nível 5, então... Tipo, como é o poder máximo, né, na V5, não tem muito o que discutir, sabe? Sim. E acho que é isso. Você tem alguma crítica a mais? Não.
Ele é um poder bem ok. Tirando esse negócio dele tirar duas coisas. Sim, de dar gravado de fome, né? É. Sim. Porque Ele é daí, ok. além de tudo, impede curar, né? Impede É que você não vai curar gravado, Não, né? agravado não vai, mas impede você De ativar a disciplina. ativar a disciplina, de você, sei lá, sabe? Tipo, usar blink pra vazar do lugar. Eu acho complicado mesmo. É. A fome eu acho que é mais complicado. Mas o nível 2 Mas é o faz nível isso já, 5, então É. é isso. E no fim das contas, a gente tá falando de, sabe, comparando com níveis 5, que também são extremamente Fortes, fortes, então eu acho que próximo dos outros nível 5 também não é tão ruim assim, Não, se não eu é, não. pensar, comparativamente. Ele é bem ok, sim. E Carícia de Baal. O vampiro pode transmutar seu sangue em um veneno extremamente agressivo, letal, tanto para mortais quanto para membros. Custo uma ou mais checagens de sangue e a parada de dados. Força mais feitiçaria de sangue versus vigor mais ocultismo ou fortitude. Tchuju. Este poder usa o mesmo sistema e seu veneno tem as mesmas restrições que picada do escorpião, porém causa mais dano. Quando o veneno atinge o alvo, o usuário rola uma disputa de força mais feitiçaria de sangue versus vigor mais ocultismo. Vampiros com fortitude podem resistir com fortitude em vez de ocultismo. Se o usuário vencer, o veneno causará a margem em dano agravado à vitalidade em mortais e vampiros igualmente. Um mortal que sofra pelo menos 1 ponto de dano morre instantaneamente. Se um alvo vampiro sofrer dano agravado deste veneno, o usuário rolará novamente a disputa. Em caso de vitória, o alvo entrará em torpor na próxima vez que dormir. Uau! E o veneno fica ativo por uma cena. Sim. Tá. Antes você podia causar dano agravado cuspindo, que era o nível 5 anterior, mas o nome Carícia de Baal, como eu tinha falado, já é o do nível 3 de antes, né? Que era o nível 4. Então eles bolearam tudo os poderes e deram algo diferente. Que tinha um nome diferente que eu não notei, mas era alguma coisa de destruição, sei lá. E a parte curiosa que eu acho desse poder, tipo, até a parte do causar dano agravado, por mais que seja forte, beleza, é o nível 5, eu pôr em tupor. Que eu falei, nossa, isso parece meu apelão. E daí eu fui pesquisar quais outros poderes nas versões anteriores punham alguém em tupor instantaneamente. Sei, tipo, é um testezinho só, mas é um teste que você pode ganhar, que você fez sua ficha pra ganhar nesse teste, a pessoa não fez a ficha pra existir. E de novo, cai no vigor, que é um dos piores atributos. Sim. Como existência, que é um problema, que traz a vantagem de mais ainda pro atacante. E só tinham 3 coisas antes, pelo que eu achei, né? De pôr no tupor instantaneamente, que era Quietos nível 9. Se você conseguisse mais de 5 sucessos no teste, você podia pôr alguém em tupor. Quando você fizesse tudo que você tinha que fazer. E 2 linhas no nível 5 de necromancia, só que eram relativamente fáceis de resistir, porque a pessoa tinha uma resistência contra uma dificuldade fixa. E não contra a dificuldade da pessoa. Então, tipo, era mais fácil de resistir. Ok. Então, é algo meio que inédito ter posto de um jeito tão fácil por alguém em tupor. Tipo, ele é melhor do que os níveis 10 da outra edição. Sim. Então, tipo, é um negócio que, tipo, talvez seja um pouco idiota. Porque, tipo, você tira o vampiro de funcionamento por um período muito grande e você pode atacar várias vezes ele, né? Você praticamente matou ele. Porque você pode seguir ele. Você já sabe que ele vai entrar em tupor, provavelmente. Sim. Então, sim, você causa um problema real. Sim, nossa, de fato. Porque, tipo, você vai atacar, você faz... Tipo, literalmente, você faz 3 ataques, 4 ataques nele e vaza, sabe? E segue ele de longe. Você matou ele. Sim, acabou. GG. É isso que é o problema dele. Tá gatos rosnando no corredor. E o Apolo tá indo. Tem o chat aqui pra Tá, eu vou pro chat. Tá. A Bela veio, pronto, acabou. Anya. Eu vou ter que pegar a Anya. Blink your cool very devagar. Pois é. Carícia de Baal é o famoso colo do capeta, autor desconhecido. Baal era um deus da chuva e da agricultura na Babilônia. Caraca, não fazia ideia. Eu não sabia também, não. Eu não manjo porcaria nenhuma de cultura babilônica. Era uma serpente e pica, mas uma divindade. Opa! Tá, mas peraí, era uma serpente e pica, a gente tá falando da mesma coisa ou a gente tá falando de 2 coisas diferentes? Eu vou voltar pro chat porque eu tô falando de pica, exatamente. Mas o que é um demônio se não uma divindade de cabeça pra baixo? Faz sentido. Faz sentido. Se eu não me engano, tinha mortes também na Idade das Trevas do Capadócio. Eu acho que essa é a resposta boa, pra você. eu não olhei isso mesmo, muito obrigado. Alquimia nível 5. Eu confesso que a pesquisa foi bem preguiçosa, eu só li a V20. Tá.
Porque, tipo, tem várias disciplinas lá, então, tipo, é só dar um Ctrl F que você acha. Sim. Alquimia nível 5 consegue acordar até Malakai se encontrar. Uau, nice. Isso é bom. Quer dizer, por que a Camarilla expulsou eles mesmo da Camarilla? Como são curioso, burros, não é mesmo? Né? Como são burros? Nossa, colocava na hora, uau, que é pelão. Nossa, que poder nonsense, né? Eu quero o retorno das linhas de dobra dos Tremere. Eu também. O que são as linhas de dobra Eu dos acho Tremere? que é falando do Avatar, né? O fogo, água, Tá. né? Tipo, telecinésia. Gente, eu não quero porra nenhuma dos Tremere de volta, mas eu também não gosto de como tá o... Destruíram agora, o clã. sabe? Sim, Eu acho que destruíram. Clã ou não. Era forte pra cacete. E agora virou, tipo... sabe? O nome da gata nova podia ser Long Johnson. Por que A gente já vai Long falar da Johnson? gata nova também. A gente daqui já a fala da pouquinho. gata nova. E como a Jenny sempre pede uma ideia de nova disciplina, hoje a Jenny não pediu, mas ainda assim eu vou dar, porque eu criei, agora eu vou ter que falar. Óbvio. Eu criaria amálgama com... Tipo, a minha ideia seria criar em algum nível, não sei em qual, mas criar uma amálgama com dominação, em que, tipo, são 3 ideias diferentes, mas que podia ser os 3, ou podia ser um deles, eu não sei. Me empresta uma, já que eu não tenho. Tá, todas é nossas, nós fizemos junto, né? Eu fiz mais do que ela, mas a gente fez junto, né, amor? Sim. Porque tudo é nosso, né? Dá mais dado, ou diminui a dificuldade, ou dá um sucesso automático pro teste de dominação, caso você tivesse o sangue da pessoa. Fazer uma amálgama de tipo, você tem o sangue da pessoa, fica mais fácil dominar ela. Ou você conseguir passar em uma geração mais baixa o teste. Tá. Tipo, sei lá, 2 ou 3 gerações da pessoa, se você tiver o sangue dela em mãos. Ou poder usar a distância. Sim. Que seria algo novo também, sabe? Tipo, e daria pra fazer o mesmo, talvez, com auspícios e com presença, de algum jeito. Me coloca meu nome do trabalho. Exatamente, Ladiane. Foi exatamente isso que eu acabei de fazer. E tipo, se você ter o sangue de alguém, se torna algo relevante. Sim. Que é uma coisa que nunca foi, e sempre tem isso nos livros, sempre defendem essa ideia. Tipo, Sim. meu Deus, eu morro de medo de dar sanguinho pra Tremere, mas por quê? Eu Quem vai nunca saber meu vi clã? algo que Tremere podia fazer que não fosse, sabe? Que, tipo, a Samhita não faz melhor com o nível 2, sabe? Que a verdade é, a Samhita toca em alguém, destrói o vigor, põe a pessoa em tupor, sabe? Tipo, Sim. você ganhar teste suficiente, sabe? Mas é tipo... E haja força de vontade, hein? Tá. Testemunhos. Seria maneiro. Não entendi. Talvez o nome? Não. Uma característica, talvez. Tá. Eu não entendi também ainda. Também não. Tá, eu acho que é isso, na verdade, né? Sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer adeus pro E YouTube. falta, na minha opinião, mais coisas ligadas a sangue. Sim. Tipo, a manipular o sangue, ajudar o sangue, a trabalhar de alguma coisa nisso, e não, tipo, causa na gravada, suga o sangue à distância, sabe? Eu acabei Parece de muito linear, tirar uma sabe? de trás da orelha. Manda aí. Não existem os Drought Quero um poder legal de feitiçar de of sangue. Vamos lá. Elegance, of blá 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 blá. Então, é isso. Na feitiçaria, uma peça de roupa da pessoa se chama testemunha. Isso é legal. Não sabia, Controlar não. o movimento da pessoa. Seria legal. Também. Interessante também. Controlar o movimento da pessoa, sim. Eu esqueci o que eu ia falar. Qual foi a ideia fantástica que eu acabei de criar? Sim, que eu tava falando que tem os Drought of Elegance, Sim. não sei o quê. Sem aquele sistema... Boçal. Eu ia falar bundoso, mas bunda é bom. Nojento de ruim do chupar o sangue direto da fonte e ter uma parcela, tipo, da metade. Que é metade arredondado pra baixo do máximo da disciplina que a pessoa tem. Tirando este cocô de conceito, de mecânica, que eu não gosto, eu já falei isso algumas vezes. Seria legal você ter algum nível de feitiçaria do sangue em que você pudesse fazer o sangue da outra pessoa se tornar um sangue mais forte, igual tem o que você consegue aumentar a sua potência de sangue. Seria legal também. Sabe? Faltam coisas, né? Faltam. Tipo, tem... Que aquele poder é um poder legal, mas ele falta algo, sabe? Sim. E tipo... E eles seguiram pra mim uma linha muito, tipo, combativa em feitiçaria de sangue. E é estranho. Porque nunca foi a ideia, né? Combate. Quer dizer, mesmo que tivesse... Porque tá no quietos. Sim. É a forçação de encaixar dois poderes junto. Eles perderam a essência do poder pra Sim. mim. Isso que traz a sensação, sabe? Mas essa aqui é a trollagem que eu fiz no começo, de você tá juntando dois clãs que são nêmesis um do outro Sim. em uma coisa só, sabe? E daí você acaba que não consegue nada no fim das contas. Exato. Você tem um bando de nada ou você tem alguém super all around, né? Que é capaz de fazer tudo, né? Ô Cristo, né? Tipo...
Deixa aí pra ver. Não dá pra ler. Ah, não dá? Por causa da propaganda e trava aqui. Tá. Mudar o fator RH da pessoa. Mas o que mudar o fator RH da pessoa poderia... Manipular a ressonância seria legal. Sim, seria. Eu nem sei o que RH faz, então foda-se. É. Eu boiei já. Teria o Voodoo da linhagem Serpents of Light. Tinha isso antes. Meu Deus, eu tô linha do boiando, sangue. Tem que bufar o sangue, pô. Exato. DC de geração. Ele tem de aumentar a potência de sangue, mas tipo, é super, né? Sim. Né? Sim. Tem que bufar o sangue. Caralho, o Thor pansudinho tá sensacional. Tá. Vamos fazer o que a gente faz? Vamos dar tchau. Não vamos dar tchau ainda. Eu falei dar tchau, mas eu tô errada. Poder mais forte, mais fraco e preferido. Tá, é verdade. Eu preciso do controle do mouse pra poder escolher alguma coisa. Tá, pra mim, o poder mais forte é o nível 1, eu acho. O que você acha? sim, concordo. Tipo, pro nosso tipo de jogo, que é um jogo investigativo, o nível 1 gosto por sangue é muito forte, mas se você estiver jogando um jogo de porradaria, provavelmente o nível 3 é mais forte. Sim. Que é Pecado Escorpião. Sim. Que é, tipo, ele é realmente forte. Tá, o pior deles É o que você falou mesmo, acho que é o roubo de Vitae. é o roubo de Vitae. Sim. E o seu preferido? Cara, o que eu vou dizer que é o meu preferido, eu diria que é esse, porque ele traz algo novo, que não existia. Que é o Vitae corrosiva. Que é o nível 1. Mas só porque ele traz algo que não existia. E qual que é o seu nível predileto? Meu nível predileto é o de pôr sangue na faquinha, porque Hakimitas, afinal de contas. O 3? O picado do escorpião. Sim. Eu não gosto dele. Não, então... Eu gosto da ideia dele, mas eu não gosto da execução dele. Sim, exato, eu gosto da ideia. Sim, a ideia dele é interessante, mas é que ele já existia. Mas também. é aquilo, eu continuo discordando de se juntar quietos com tudo e com... que juntou com ofuscação feitiçaria, também, né? Que juntou com ofuscação também, sim. Mas é isso. Tá, agora vamos dar tchau? Vamos dar tchau para o YouTube e aí a gente volta pras aleatoriedades. Inclusive eu conto a minha saga felina. Tá. Pessoas do YouTube, muito obrigada por assistir a gente. Façam todas as magias, todas as feitiçarias que a pontinha dos dedos de vocês conseguem fazer. E sim, eu estou falando isso com duplo sentido, porque aqui é assim que funciona. Deixem comentários pra gente. Quero agradecer, inclusive, ao Leandro. Leandro? É o Leandro. Que sempre deixa comentário Leandro, pra gente. Seus comentários são excelentes. Desculpa a gente tá demorando pra responder. Sim, eu tava Mesmo que você já vai receber isso, a gente já vai viajando. estar te pedindo desculpa antes também, mas... Sim. E é isso. É isso. A gente se vê na próxima.